Fala, meus amigos, estamos começando o quê? Mais uns Nordestinos pelo Mundo, o nosso episódio 103. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, viu? Aquele ritual de sempre, antes de eu apresentar o meu convidado do dia. Eu quero agradecer a galera do Apoia-se, todo mundo que está com a gente. Inclusive, o nome vai aparecer agora na tela. Essa é a galera que está com a gente no Apoia-se. Você pode nos ajudar com 5, você pode nos ajudar com 10, você pode nos ajudar com R$1 milhão, se der para você. Se não der para ajudar nem com R$1, você ajuda dando joinha, compartilhando, comentando com amor, sendo gente boa, beleza? E eu quero agradecer os nossos patrocinadores fixos aqui. Sicredi Fortaleza. A gente tem que agradecer também ao Mercadinho São Luís. A gente tem que agradecer a Victa e a Donkey Head, tanto lá na Maraponga como na Aldeota. Beleza? Também a Vai Pra Marte, que é a agência que cuida aqui do podcast. O estúdio Vai Pra Marte. Se você quiser gravar o seu podcast aqui com a equipe dos nordestinos, é só você entrar em contato com a Vai Pra Marte que dá certo. O QR Code de todos os patrocinadores vão aparecer ao longo do nosso episódio de hoje. Você pode apontar lá, você pode trocar essa ideia, você pode mandar amor para esses patrocinadores que permitem a cultura nordestina continuar forte e firme aqui com o nosso programa, tá bom? Muito obrigado. E agora é hora de eu apresentar o meu convidado número 103, que é o Caio César. Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, Léo, beleza? Tranquilidade? Você que é como é que você disse? Um cearoca. Um cearoca. Beleza, legal demais. Cearoca. Obrigado por ter vindo, bicho. Você foi muito pedido aqui nas caixinhas de aí pergunta. Foi? Que beleza. Eu sei que eu não te consegui antes dos outros podcasts, mas tá valendo. Apesar de jovem, né? Temos uma história para contar. Exatamente. E vamos falar sobre muita coisa. Futebol, sei que você gosta muito. Sou apaixonado por futebol. Nosso diretor aqui também é palmeirense. Palmeirense. Você flamenguista. Eu sou flamenguista. Aqui torço por todos. Aqui eu torço por todos. Igual a mim. Eu sou Ceará, eu sou Fortaleza, eu sou Aracati, Ferrinho. mas não acreditam? Qual o problema de ser Dragão do Vale, né? Não tem problema nenhum. E a gente vai falar muito sobre futebol hoje, sua carreira também, mas é importante porque, assim, a gente ama tanto futebol e poucas pessoas ainda vieram aqui que são do futebol. Uhum. A gente quer mais que isso aconteça mais, entendeu? Legal. Então, antes de eu te apresentar, na verdade, eu prefiro que você se apresente. Que você olhe para a câmera da verdade ali e você fala, quem é você? Quem é Caio César? Bom, sou o Caio César, filho de Luiz Bilal, comunicador lá em Aracati, de Evani, um aracatiense, um comunicador, um sonhador também que busca um espaço e busca também deixar um bom exemplo para o meu filho Raul, para a minha enteada Melissa, mais ou menos por aí. Muito bem, então vamos começar do começo. Você é natural de Aracati. Aracati, litoral e leste. O famoso município dos carnavais. Terra dos bons ventos, né, dos carnavais, das praias maravilhosas, de Canoa Quebrada, de Majorlândia, Quixaba. Isso. Já foi para muito carnaval lá? Já, sempre que posso. Nesse último, lamentavelmente, não fui, porque tive outras atividades por aqui em Fortaleza, né? Mas sempre que posso, estou por lá. Mas nunca precisou alugar uma casa, né? Não. Já alugamos a nossa, várias vezes. A marmota é alugar casa, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Porque às vezes é uma turma mais pesada, aí o negócio complica. Mas geralmente dá certo. E o Carnaval de Aracati é uma marca nossa, né? Sim, total. Dos tradição, né? O aracatiense tem muito disso. Ele tem muito de gostar de receber as pessoas, de fazer festa, de alegria. Né? O aracatiense, ele é muito positivo, eu digo assim. Demais. E você ficou lá até que idade? Eu fiquei lá até 17 anos. Até 17 anos. 17 anos eu vim para cá, para Fortaleza, a convite da TV Diário, né? E aí eu comecei lá, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, na comunicação, mas com 17 anos é que eu fui chamado para cá. Sim. E iniciei no Sistema Verdes Mares, enfim, fui fazendo minha caminhada. E você com esporte, foi desde cedo? A tua paixão por futebol, a tua paixão por... Enfim, assim esporte. Assim como toda criança, imagino que todos nós, né? Já imaginamos, sonhamos ser jogadores de futebol. Alguma coisa assim. Médico, bombeiro, músico, Forças Armadas, músico. É esse tipo de profissão que cativa, né? Qualquer criança. Mas quando eu comecei a tomar consciência do que é a vida, com 8 anos eu já gravei alguma coisa de rádio, né? Mas nada profissional, claro, nada com muita pretensão. Com 13 é que eu comecei, de fato, sabendo o que eu queria. Muito por influência do meu pai, claro, né? Que é um comunicador até hoje, e para mim o maior comunicador que eu conheço, minha principal referência. O herói, né? Lá em Aracati. E
curiosamente, eu não quis, de início, ir para a área do esporte. Embora eu gostasse sempre, né, de acompanhar futebol e tal. Eu queria enveredar pelo caminho da cultura popular nordestina. Eu tinha como referência o meu pai, que começou aí, daí o apelido dele, Capitão Bilal, que era um personagem de humor, né? Era como se fosse um velho mentiroso. Sim. Que aí ele declamava poesias, né? Fazia alguns repentes, algumas coisas assim. E eu tinha como referência ele, Carneiro Portela, Rolando Boldrin, Guajará Cialdini, de quem meu pai falava muito e que eu não acompanhei ao vivo ali, mas Sim. depois a gente busca referências no YouTube, é muito fácil achar. Então eu queria ir por esse lado. Só que para você começar na cultura nordestina, ser um locutor de forró, por exemplo, forrozeiro, como a gente chama no FM no interior, havia pouco espaço porque era um lugar muito desejado por algumas pessoas e geralmente já tinha um titular, né? Então, para mim era difícil. E aí, no máximo, nessa área, eu conquistei alguns títulos ali de poesia na escola, tal, chamava atenção com isso. O que surgiu no rádio mesmo foi a oportunidade do esporte, porque o esporte sempre recruta muita gente, né, para fazer uma transmissão simples, uma transmissão esportiva. Naquela época e hoje também, você tem um narrador, um comentarista, uns 2 repórteres, o operador de áudio, câmera, né, o cara que vai para a técnica também, hoje com as lives, um cinegrafista, tal. Então, sempre precisava de muitas pessoas. Então, uma equipe lá da Rádio Vento Leste, vendo que eu já fazia uma locução na Marista FM, né, na rádio que eu criei lá na minha escola, eles vendo esse meu desejo de comunicar e precisando de alguém para trabalhar na equipe de esporte, me chamaram, né? Tendo essa proximidade com meu pai, pediram autorização e me chamaram. Com quantos anos? Com 13 anos. Novo, né? Aí eu fui. Aí comecei a fazer operação de áudio, a sonoplastia. Os bastidores. Daqui a pouco fazia o plantão esportivo, dando os outros resultados dos jogos, né, que aconteciam ali, os jogos mais periféricos, né, em relação ao principal que a gente transmitia. E logo, rapidamente, eu passei para a narração. E aí eu tenho um detalhe interessante, porque é o seguinte, eu queria inicialmente a cultura nordestina e eu, em determinado momento, tive um desejo, sonhei rapidamente assim em ser um poeta repentista, né, um cantador de viola, tal, porque eu tenho até hoje uma paixão muito grande por esses caras. Só que rapidamente eu vi que não tinha tanto talento para uma coisa como essa. E aí eu vi na figura do narrador esportivo muito do poeta repentista. Sim. Porque, primeiro, o que é o futebol, se não uma obra poética, né? Total. E o narrador, ele lida com improviso a todo instante. Né? O mote é dado a cada lance, a cada drible, a cada finalização, a cada gol perdido. É uma história nova, a cada título. Cada jogo tem uma história e você precisa muito desse sentimento de poesia mesmo, de que narração esportiva tem muito de arte, né? Então eu encontrei, digamos, um repentista ali frustrado, vi na condição do narrador esportivo a possibilidade de me aproximar daquela genialidade desse mundo, né? Então, eu me apaixonei de tal forma que não vou abandonar nunca, a não ser que o tempo me vença, né? Claro. Tirando a minha voz, enfim, quando estiver mais velho. Não, gargareja aí, amigo. Mas a narração esportiva é o meu encanto, é a minha paixão. É o que você mais gosta. Sim, é o que eu mais gosto de fazer. Vamos lá, entre rádio e TV. Se eu falasse para você, cara, escolhe um. Não tem opção. Não tem opção, você não pode fazer os dois. Você quer fazer rádio ou você quer fazer TV? Cara, cada um tem seu encanto, mas se tiver que escolher, eu escolho rádio. Por quê? Porque é minha raiz. Porque é minha raiz. E o rádio, sabe, embora eu leve muito, né, e muitos narradores levam muito do rádio para a TV, mas o rádio é o início de tudo, né? O rádio, sabe, é diferente quando você pega aqui o radinho. Hoje tem as lives que você vê o narrador também, mas quando eu escuto uma rádio, eu procuro só ouvir. Porque ali é que está o charme. Sim. Ali é que está a arte, que eu digo. Né? O grande narrador esportivo, ele trabalha ele vai relatando aqui, vai dando elementos que você viaja ali na narração, vai imaginando o jogo. Quer dizer, é diferente. Né? O rádio tem muito de poesia.
se é para fazer o trocadilho. Muito mais descrição de cena, né? Sim. A principal diferença entre os dois é essa, né? Exato. Aquele vídeo do Adnet, né? Que a gente tá falando em off. Ali ele de maneira muito engraçada, né? E na genialidade dele, ele consegue traçar bem a diferença. Segue Léo. Léo com a bola. Olha a criança, que bacana. Olha que bacana. Criança e esperança. E o jogo rolando, né? Se você reparar na rádio, o cara tá elétrico o tempo inteiro, né? E basicamente é essa, tecnicamente falando, inclusive tem um curso de narração esportiva também que eu explico isso. A diferença básica da narração do rádio para a TV é que no rádio você tem que descrever o lance. Sim. Afinal de contas, você parte da perspectiva de que a pessoa que está ouvindo está apenas ouvindo, né? Claro, hoje o cara usa aqui o rádio e fica vendo na TV, mas você tem que partir da ideia de que está apenas ouvindo. Então você tem que descrever, tem que dizer como é que está o estádio, está cheio ou não, tem que dizer como é que está a temperatura do local, está quente, está frio, como é que está, né? Dizer qual a cor dos uniformes antes de começar, de que lado é descrição do cenário estão, né? De que lado as equipes estão, se vai atacando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, se é lateral ou falta, onde em que espaço do campo, quantos jogadores estão chegando para marcar, quem é que está dando a opção de passe. Você tem que descrever. Por isso que a narração do rádio é mais rápida. Né? Não é porque o cara está desesperado ali, não, porque para falar um acontecimento ele usa muitas outras palavras. Usando esse exemplo do Adnet, vai, Léo. Isso basta na TV, porque o cara está vendo. Né? O cara está vendo, claro, que você pode dar mais elementos, mas utilizando o exemplo apenas. Vira a bola. Pois é. Todo mundo está vendo a imagem. Então, se ele disser Léo, ele já deu a informação de quem já fez o básico. Já no rádio, não. Ele tem que dizer, lá vai Léo dominando pelo setor direito no campo de ataque. Olha o tamanho da frase. É verdade, né? E aí, quando o Léo passa, já é outra frase. Por isso que... Uma outra coisa que ele brinca naquele vídeo são as estatísticas. Para ganhar tempo, ele... Inclusive... Botafogo não ganha do Flamengo neste estádio com a camisa 3 do seu uniforme. Negócio assim, né? Olha o tabu na tela. É muito bom. Aquele Adnet é muito genial. Sim, né? é espetacular. Agora, você não acha que a galera quando narra... Só um detalhe, desculpa. Por falar em humorista, né, que usa a narração esportiva e brinca com isso também, eu lembro do Tom Cavalcante. Nosso cearense, não sei se vocês já entrevistaram aqui. Já está na agulha. O Tom Cavalcante, ele fez aquele João Canabrava. Sim. Ele não narra o João Canabrava? Clássico, imitando o Gomes Farias daqui. Ele tomou como referência o Gomes Farias. Não na cana, porque o Farias nem bebe. Mas na narração esportiva, né? E eu lembro até de uma história que o Tom Cavalcante, engraçado, ele falando sobre o Gomes Farias uma vez, se não me engano, foi no programa da Eliana. Ele dizendo, tinha um narrador lá no Ceará que narrava tão ligeiro, que uma vez ele narrando o jogo, aí ele tinha que baixar aqui a cabeça para ler os comerciais, ele estava num ritmo tão frenético que ele disse, Óticas Boris, onde um pneu é um pneu, vai tocando na bola, o time do No meio, né? Juntou uma propaganda com a outra e vamos embora. Óticas Boris. Onde um pneu é um pneu. Não, e uma coisa que eu acho assim, você acha que o narrador de... rádio tem mais recurso do que o de TV? É mais fácil para ele? Não. Ou é mais difícil? Mais difícil. É mais difícil? De rádio é muito mais difícil. Eu, um exemplo aqui, quando eu treinava handball na escola, fazia futsal e handball. Sim. Quando eu treinava handball, em alguns momentos, o professor levava uma bola mais pesada. Uma bola de 1 quilo, de 2 quilos, para você treinar o arremesso, né? Sim, ficar com o braço mais forte. Quando você pegava a bola maneirinha, a bola ia que era um foguete. Sim. Tinha mais força, né? É basicamente isso com o rádio e a TV. No rádio, a dificuldade é muito maior. Quando você tem a base no rádio e vai para a TV, você se sente mais solto, se sente mais dono da situação. Porque o rádio, assim, além de exigir um raciocínio muito rápido, porque, como eu lhe falei, é puro improviso. E aí você tem que colocar naquele improviso criatividade, tem que relatar, tem que ter, não pode faltar palavra, né? Você tem que dar um ritmo. Aí, ao mesmo tempo, você está preocupado com o horário de chamar o tempo, que geralmente é de 5 ou de 10 em 10 minutos, com o comercial que tem que sair, com o foguete que tem que chamar. O foguete, no caso, para quem não sabe, é quando chama, né, por exemplo, futebol na cidade, somos muito mais emoção. Aí entra o comercial, rapidinho na tela. Aí você tem que estar conectado no jogo para fazer uma pergunta interessante para levantar a bola para o comentarista, tem que saber o momento de chamar um repórter, e tudo isso tendo um ritmo.
Né? Ou seja, tudo isso tendo que ter uma dicção, não digo perfeita, que ninguém tem uma dicção perfeita, mas uma dicção boa, para você não se atropelar, para entender. Para entender, que não adianta falar muito ligeiro e ninguém entender. Eu lembro... Tem muita coisa. Quando eu via mais rádio, assim, a emoção no meio do campo, a emoção na zaga. Sim. Rodrigo Caio pega a bola. Rodrigo Caio, tipo, tá lá atrás, entendeu? Tipo, claro, existem alguns excessos, né? Um cara, nesse sentido aí, de divisão de campo, que eu mais... Claro, eu não cheguei a acompanhá-lo também na época, mas a gente sempre estuda, e eu já peguei jogos completos dele, e ele é extraordinário nisso. Quem? O Fiore di Liotti, né? Um dos grandes de todos os tempos, tal. Muito tempo, locutor da Rádio Bandeirantes, tal. Era o chamado... poeta do rádio, né, da bola, tal. Ele, por exemplo, ia terminar o jogo, não dizia fim de jogo, dizia o crepúsculo do jogo. Né? E vai começar o jogo, ele não diz, começa o jogo, ele diz, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. E aí ele ia fazendo... assinatura, né? Ele ia fazendo o jogo dele. Então, ele, nessa divisão de campo, ele sabia fazer muito bem. Você só na entonação, só no tom da voz dele, você sabia onde é que a bola estava. Sim. Porque voltava para a defesa, ele descia. Ele cadenciava. E fazia um tom mais grave, ele tinha uma voz mais metálica, né? Botava a voz mais para baixo. Aí ia passando para o meio campo, ele já ia alterando. Aí quando chegava perto da área, ele já estava... histérico, né? Já estava mais histérico e num ritmo que você sabia que estava perto de acontecer o gol. Quando aconteceu o gol, vinha o grito da torcida e ficava uma coisa maravilhosa. Dessa galera de rádio e TV, tu vê que cada um tem uma assinatura, né? Sim. Por exemplo, como é que é o nome do... Roberto... Luiz Roberto? Luiz Roberto. Ele tem as assinaturas dele, né? Sabe de quê? Sabe de quê? É o nome da emoção. O nome da emoção Luiz é Roberto, que é cearense, cidadão cearense. Vive aqui, vai ter que vir. Cidadão cearense. O nome da emoção. O nome da emoção que ele fala? É o nome da emoção, O nome da emoção. O Galvão... Com fé no pé. Né? Ele é extraordinário. O Galvão tem as dele também, né? Vários. Cafu! Mete o R em tudo, né? Cafu! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Esse é dele, né? O Hoje Não, Hoje Sim é o Kleber Machado. O Galvão Bueno tem algo parecido com o César Cielo, né? Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou! É uma boa alternativa, né? Ele não sabe o que está acontecendo, né? Isso foi na Olimpíada, não foi? Foi. Eu não lembro de que ano, mas foi na Olimpíada. Foi o Galvão e... Quais são dessas assinaturas assim, que mais te marcou? Porque também tem o Luciano do Vale. Do Vale tem... Como é que era o Luciano? Luciano do Vale tem alguns momentos marcantes. Ele teve um gol do Zico, que depois ele repetiu com a Marta, que ele diz assim, não há palavras para descrever esse gol, quando o gol é muito genial. Assim. O Luciano do Vale também era extraordinário. Para mim, os dois maiores de TV, né? Galvão Bueno e Luciano do Vale, cada um a seu estilo, mas dois... Eu ia te perguntar isso. Para você, qual é o maior narrador entre rádio e TV que aparece... Vamos lá, em TV, vamos de TV, né? Sim. Qual é o maior narrador, seu top 3 da TV nacional? De TV... Esportivo, né? De TV, o Galvão Bueno. Porque o Galvão Bueno, ele além de ter uma técnica muito apurada, assim, para quem quer entender o que eu estou dizendo, procure aquela prata do Brasil, em Sydney, né? 4 por 100, não sei se tem como colocar aí. Eu vou procurar agora. São 40 segundos, cerca de 40 segundos. Acho que são 32 pessoas ali correndo, né? 8 raias. E o cara, em 40 segundos, dá o nome, diz quem está na frente, quem está em segundo, quem está em terceiro, dá emoção, joga com imagem e no final ainda coincide, aí ele disse que foi meio que sem querer, mas deu muito certo para fechar com chave de ouro, a medalha de prata. Ele disse, é prata para o Brasil, 4 pratas, para os 4 atletas, né? É tanto que ele considera a maior narração dele. Essa então, aqui. assim, essa aí. Agora eu acho que essa tem uma narração no meio, mas dá para perceber como é. Vamos ver. Eu posso botar isso, YouTube? Ou vocês vão me bater?
Qualquer coisa, eu adianto isso aqui, a gente vai assistir agora a narração, eu vou botar o link da narração na descrição, viu? Pra vocês assistirem o que ele tá falando. Mas é espetacular. Olha ele mexendo com a expectativa. É porque tem os atletas, né? Sim, falando, sim, né? sim. Mas dá pra perceber aí. Olha. E olha a voz dele. Só a voz arrepia. Ele vai detalhando, ó. Foi boa. Eu machuquei a virilha. Só que eu não poderia mais sair da final porque não tinha mais como entrar o reserva, porque eu já tinha corrido a semifinal. Entendeu? Então eu falei pra ninguém, não falei pra eles, não falei pra ninguém, só falei depois da prova. Mas a final eu corri machucado da virilha. Tanto se você ver na imagem, depois que eu passo o baixão preto, a minha mão esquerda vai no meu adutor. Aí, ó, ele observa a curva, né? Dando informação, Tá dando a informação, o cara ficar né? atento. E aí ele prende a atenção da pessoa. Aí Cuba passa, aí ele passa Cuba. É agora, é agora. A minha preocupação era essa, receber o bastão. Vambora, Claudinei. E tentar passar alguém. Cuba adversário, Brasil tá em segundo. Vambora, Claudinei. Vambora, Claudinei. Ele pegou atrás. Tem que passar o cubano. Vamos que é prata. Vamos que é prata. Vambora, Claudinei. Estados Unidos vencendo. Vamos que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. Arrepia, né? Não arrepia, não? Total. É espetacular, cara. É espetacular. Então é isso. Galvão Bueno. E repare que antes de cruzar a linha, ele diz Estados Unidos na frente. Ele não esquece de dar informação. Ele não deixa. Ou seja, de falar é tudo no tom certo. A emoção, a informação, a voz dele, a dicção e tal. E a voz poderosa, né? E narração de TV é isso, né? É você exatamente trabalhar a imagem. E uma voz poderosa, né, que ele tem, né? Espetacular. Marcante. Ele narrou muito cena. Sim. É o narrador dos principais acontecimentos do esporte brasileiro. Ayrton! É clássico, né? Sim. O Galvão Bueno, então, é o seu escolhido. Sim, o maior. E depois dele? Depois dele, em TV, aí vem Luciano do Vale e depois, para mim, Luiz Roberto. O Luiz Roberto. Os três, pra O mim, nome maiores. da emoção. O Luiz Roberto é muito carismático. Ele tem cara de ser gente boa, né? Demais, demais. E Já conheceu? Não é porque eu conheço pessoalmente, não, mas assim, é um cara, além de ser muito gente boa, mas falando profissionalmente, sabe, uma dicção do cara é espetacular. A voz dele é maravilhosa. Né? Muito bom. Ou seja, um cara que consegue ter um tom assim mais grave e ao mesmo tempo a voz dele puxa para o agudo de maneira maravilhosa, né? É o cara que dá muita emoção, que leva muito do rádio. Ele foi locutor de rádio, leva muito do rádio para a TV. Sabe? É tanto que hoje é o Hoje ele principal, assumiu, né? hoje é Ele assumiu o lugar do Galvão, Globo, né? Hoje é o principal da Globo. Ele é o número 1 lá. Exatamente. O Kleber Machado saiu, o Galvão Bueno saiu também, né? É ele, né? Aí só deu pro Luiz Roberto, né? E ficou pra ele, né? Entendi. Agora vamos lá. Deixa eu só pra gente, antes da gente entrar mais a fundo em futebol, em coisas. Eu sei que a gente, em algum momento, vai ter que citar isso, né? A gente fala da sua saída da Verdes Mares, no sentido de que foi uma coisa muito inesperada, né? Você tá assistindo um programa, você não espera que a pessoa vá fazer o que você fez ali. Eu não vou falar, não é comum, né? Não é comum. Foi um ato ali que você teve e era isso que eu ia te perguntar. Como você enxerga aquilo? Possivelmente você já falou, obviamente, isso em outros programas, mas não aqui nos nordestinos, não aqui para nossa comunidade. E é óbvio que eu vou perguntar. A motivação de tu ter feito isso, se você, depois que o tempo passou, né? Passou o tempo, se você ainda visualiza, faria igual? Não, faria igual, é isso mesmo. E explicar um pouquinho, só falar um pouquinho sobre esse ocorrido. Aí a gente segue o bonde. É importante eu dizer, antes de lhe responder, que eu, pessoalmente, eu vivo um outro momento, já virei essa página. Lógico. Claro, é um acontecimento do qual eu me orgulho. Eu posso falar mais sobre isso também. E até porque tem também um processo ainda em andamento, justiça, em segredo de justiça, eu respeito muito isso. Há um outro processo que foi encerrado, eu posso falar sobre esse. Então eu vivo um outro momento, atento, claro, ao que está acontecendo na justiça, que eu busco justiça. Mas eu vivo um outro momento, graças a Deus, muito melhor passou, na minha carreira profissional, né? Agora, respondendo a sua pergunta, o que eu passei lá no Sistema Verdes Mares, tentando aqui
resumir a história, afinal de contas foram 11 anos trabalhando lá, né? 6 anos só de TV Verdes Mares. O que eu passei lá foi o que muita gente já passou na TV Verdes Mares, em outras empresas, e o que, lamentavelmente, muita gente ainda passa hoje, né? Embora, muito dificilmente, as pessoas tenham coragem de enfrentar o problema e, principalmente, de denunciar, que é exatamente o desrespeito. Não apenas o desrespeito profissional, porque quando é um desrespeito profissional, que é grave também, é chato, mas você vai aguentando ali, vai... Eu sempre acredito na força do trabalho, né, para superar as coisas. Mas quando se torna um desrespeito pessoal, e foi aí o meu caso, sabe, quando o chefe ali, sabe, lhe humilha, lhe xinga, e o mais grave, o que doeu mais em mim, lá foi, tipo, ridicularizar a sua família. Porra, Sim. fale de mim, vai botar minha família no meio, ridicularizar no meio de uma redação, aí... Sabe? Aí passa dos limites. Aí não dá certo. Não dá certo. Então, assim, chegou um dia, depois de eu ter tentado resolver isso de várias outras formas, eu sou um cara tranquilo, você está vendo aqui. Sim, claro. De várias formas, tranquilamente, pacificamente, eu queria só sair. Falei a 6 chefes o que eu estava passando, ninguém fez nada. Um deles foi rir na minha cara, tentando diminuir. Não, ele é assim mesmo. Não. Assim mesmo, o calai, que nem diz o outro. Então, depois de ter tentado resolver, não tive um retorno de um chefe, assim, dizer, não, conversamos com ele vai lhe pedir desculpas, ou então não vai fazer mais, não. Na verdade, o que acontecia ia piorando minha situação. Quanto mais eu falava, mais me colocavam de escanteio, mais tiravam oportunidades, mais ele chegava tentando me humilhar, né? Mais ele chegava com constrangimento, a coisa só piorava, né? Eu cheguei, inclusive, a propor minha demissão nos bastidores. Claro. Mas, assim, cheguei a propor que me demitissem, né, para que eu recebesse algum dinheiro e tocasse minha vida ali, eu sustentando uma família. Minha mulher estava desempregada. Minha mulher, que inclusive foi sacaneada lá também. Pode crer. Minha mulher estava desempregada. Eu tinha um filho, uma enteada, um filho bebê ainda. Então, precisava de um dinheiro para tocar o barco, para arrumar outro emprego. Só queria sair. Claro. Ou então que fizesse um acordo. Não, cara, vamos fazer um acordo aqui, você é um funcionário de 11 anos, tal, bora fazer um acordo, você sai aqui com uma parte do que você tem direito e tal. Bastava. E aí eu saía numa boa, tranquilo, ia para outra empresa tal, tranquilamente. Mas nem esse bom senso... Rolou. Né? Rolou. Então, em determinado momento, eu vi, na possibilidade de um programa ao vivo, eu pensei, não, vai ser agora. Porque eu saindo agora, encerra logo isso aqui, e aí eu toco minha vida e vamos embora. Entendeu? E foi o que eu fiz. E hoje, respondendo a sua outra pergunta, não me arrependo em absolutamente nada do que eu fiz neste episódio. Primeiro porque foi a única opção que me deram. E se foi a única opção que me deram pensando que eu ia me acovardar, eu não me acovardo. Você pegou? Eu fiz. E segundo também, porque eu tenho total razão no que eu fiz. Tanto é que eu provei, né, Na justiça. em um processo na justiça. Em primeira instância, em outro já foi encerrado. Para quem não sabe, o diretor que eu acusei me processou. Ele me processou, acredite. Ele me processou. Certamente pensando que eu não ia provar. Aí eu provei. Aí ele teve uma audiência, na segunda audiência ele nem foi. Nem para me pedir desculpas ele foi. Não foi. Aí, nesses casos, você sabe, o juiz simplesmente deu o caso por encerrado. Claro, se não aparece... Aí você tira a conclusão, quem é que tem razão aí? É lógico. Né? E outra coisa, por isso que eu me orgulho, eu joguei luz, um problema que muita gente, como falei, não tem coragem de denunciar. Eu acabei jogando luz sobre um problema que é muito grave, um problema que é muito gravíssimo nas empresas, não só lá, entende? Então, quando você joga... É aquela história, não há sombra que resista à luz, né? Sim. Quando você joga luz sobre esse tipo de situação, quem é podre se quebra. Sim. Entende? Então, eu denunciei, apresentei provas e provei. E foi. Então, como é que eu vou me arrepender de ter feito isso? O que mais fica cravado aí, você falou, foi a opção que eu tive. Sim. Você tentou outra? Você viu? Eu denunciei, propus minha demissão. O que é que queriam? Você pegou essa aí? Né? Aqui sou só eu, né? Eu tô ao vivo, né? É a minha voz que está sendo falada. É agora mesmo. Aí, Tome! não é verdade? Não. E quando eu falo vira um clássico, é porque tem momentos no jornalismo que são marcantes. Sim, Isso é um sim. momento. Sim. É um momento onde um jornalista E você não imagina o tanto... falou, né?
E até do ponto de vista jornalístico foi importante. O que eu Foi, fiz. é marcante. Foi uma denúncia. Foi uma denúncia. O jornalista, inclusive, tem que denunciar as coisas, mesmo que custe o seu emprego. Isso. Inclusive, do ponto de vista jornalístico, é por isso mesmo que eu recebi uma homenagem, inclusive, da Câmara Municipal aqui de Fortaleza, no Dia do Jornalista. Por ter feito Por isso. essa atitude Sim. que eu denunciei. Tu vê que tem muita gente que passa por esse tipo de coisa no trabalho, né? Pois é, e eu entendo o motivo de não denunciar. Porque muitas vezes a pessoa estava na minha condição, tinha a família, vai perder o emprego, e aí? É. Só que eu cheguei num nível assim de limite. Desesperança, sabe? Um limite, assim, passou totalmente do limite. Eu estava tão cansado daquilo que você imagina, você acha que um pai de família, como eu sou, com um filho ali pequeno, uma enteada, uma esposa desempregada, aluguel para pagar, faculdade, um monte de dívida como todo brasileiro tem, ia simplesmente abrir mão de um emprego porque deu um piti? Teve uma raivinha no dia? Era muito mais grave, vinha de muito tempo. E ainda mais levar para o ao vivo como a última alternativa. Exatamente. Realmente era algo que estava limítrofe. Assim, limite, né? E outra, até hoje tem gente lá, e eu me digo assim, eu tenho também, por um lado, uma gratidão. Claro. Né? Eu tenho uma gratidão pelo que eu também vivi. Por exemplo, o tempo de TV Diário foi bom para mim. Nunca fui desrespeitado na TV Diário. Outros problemas aconteceram, mas, sabe, na TV Vesmares é que a coisa foi mais pesada. E eu tenho uma certa gratidão também. Mas muita gente lá, principalmente quem manda, ficou com raiva de mim. Né? Ou porque estão desinformados, ou porque estão com medo de alguém denunciar também, não sei. De virar moda. Denunciar, ou alguém está errado também lá. É porque às vezes precisa só de um, mas, né? Assim, eles estão com raiva de mim porque não sabem o bem que eu fiz à empresa. Porque, meu amigo, vocês não sabem o bem que eu fiz à empresa tendo essa atitude. Porque se continua, ia ficar pior do que está hoje. Não, e faz sentido. Quando um jornalista quebra essa barreira aí, você pode estar motivando outras pessoas a quebrarem também, né? As coisas que estão fazendo mal, né? Tanto que eu recebi muitas mensagens de lá, dizendo assim, Caio, eu sofro a mesma coisa que você estava sofrendo aqui, só que eu não tive a coragem que você teve. Aí muita gente, sabe, de lá, muitas pessoas, e de outras empresas também, não só de comunicação, mas, enfim, gente do país inteiro me mandando mensagem, parabenizando. Quer dizer, é um problema gravíssimo, cara. Gravíssimo. Né? Então, assim, e não é muita coisa, não, que se cobra. É apenas o respeito, lidar profissionalmente ali, né? Não precisa você, numa reunião, mandar o cabo tomar naquele lugar. Não precisa você chegar no meio de uma reunião ridicularizando a família da pessoa. De jeito nenhum. Isso é ridículo, né? Não dá. E se você parar agora, tirando do que aconteceu com você e levar para o esporte também, eu nunca esqueço da história do Rubinho Barrichello. Do quanto ele... eu tô louco para que ele lance o livro dele. Tem que acho que o Rubinho fala, no meu livro eu vou mostrar as transcrições, eu vou mostrar o negócio. Mas tu vê que às vezes tem, vamos lá, quando o Senna morreu, quanto tempo levou para um outro piloto morrer na Fórmula 1? Muito tempo. Muito tempo foi. Foi muito tempo. Foi, acho que o Bianchi, né? Que teve aquele lance dele. Lembro bem, mas... Foi que ele entrou embaixo de um trator, aí começou a ter o ralo. No fim de semana do Ayrton Senna que eu lembro que o próprio Rubinho, né, teve um acidente. Teve na sexta-feira. E no sábado morreu o Ratzenberger. Sim, então já era para essa corrida ter sido cancelada. Mas a moral da história é o quê? Quando um evento acontece, ele desencadeia outros. O que tu fez pode muito bem, quando fala ajudou na agência, possivelmente pessoas que faziam... Opa, eu tenho que desacelerar porque estão botando a boca no mundo aí, estão falando. Sim. Né? Pode ter, e você vê o rádio aberto na Fórmula 1. Por que o rádio é aberto hoje na Fórmula 1? Exatamente, Pelo que aconteceu no hoje sim, hoje não. Exatamente. Hoje sim, hoje não. Foi ali o marco onde, peraí, a gente tem que ouvir o que está acontecendo. Perfeito. São eventos que transformam a humanidade, né? Por isso que eu falei, é um clássico. Isso que aconteceu com você é um clássico que transformou determinadas pessoas e determinadas ações e gerações, talvez, né? Sim. Até as empresas entenderem, a gente pode bater, mas a gente não pode bater. E as empresas inteligentes vão pegar o exemplo e vão levar, vão tirar o que tem de mais positivo no recado. Exatamente. Né? As empresas que não cuidam dos seus funcionários vão fazer... Como a própria empresa lá fez, que depois que eu provei, homenageou com uma placa a pessoa que me fez mal. Mas aí é a decisão de cada empresa, né? Homenageou com uma placa. Foi.
Agora você fala correto. Esse exemplo tem que servir exatamente do ponto de vista da empresa que o funcionário é parte ali, importantíssima de qualquer empresa. Então, haja com respeito, trate com decência, é o mínimo. É o mínimo, é o básico, é o mínimo, né? Exatamente. E como foi a tua reconstrução depois disso? Porque, obviamente, quando você toma uma atitude dessa, vem a reconstrução. Rapaz, o pneu é uma coisinha, viu? Oi? Pneu Pneu é uma coisinha. Foi, Bem cearense, né? Pneu é uma coisinha. Mas grandes coisas vieram também. Sim, sim. Eu digo assim, eu primeiro, quando saí, eu estava tão decepcionado, olha o nível. Eu, desde 13 anos, me dedicando, estava tão decepcionado com a profissão. Sim. Que eu queria simplesmente abandonar, eu queria voltar para Aracati. Minha esposa, Mirela, a quem eu muito agradeço, é que não deixou, porque não, vamos reconstruir aqui, isso tem minha define, família por aqui, vamos embora. Aí, beleza. Aí, assim, Deus é tão maravilhoso e quando você está, sabe, eu não quero aqui ser perfeito também, não, viu? Eu tenho um monte de defeito. Sim, claro. Às vezes eu sou chato pra caramba também. Eu tenho, porque quando eu saio, o pessoal, ele é muito macho. Não, macho eu sou, né? Mas eu tô dizendo assim, não quero ser, sabe, paladino de nada, não. Eu tenho meus defeitos. Mas nesse caso eu tenho total razão, e quando você tem a razão, Deus, é como o Silvio Santos fala, né? Deus é seu advogado. Então, justiça divina. Então eu menos de um mês depois de eu sair, eu ali com a cabeça lesa ainda, pensando o que é que eu ia fazer, um amigo meu, Matheus, me chamou para a casa dele para um almoço. Vamos aqui almoçar, tal, para espairecer um pouquinho, tal, um dia de Clássico Rei. Aí eu fui. Casa dele, tipo um sítiozinho, tal, bacana. Até e esse detalhe é importante, porque se fosse no apartamento eu não faria a narração, porque faria barulho, eu sempre tenho medo de incomodar as pessoas e tal. E aí eu postei, dia de Clássico Rei, fiz uma postagem no meu Instagram, 2 narrações, um gol do Ceará, um gol do Fortaleza em Clássico Rei e tal, para relembrar. Aí a galera começou a comentar tal, e teve 2 seguidores ali que disseram, Caio, liga uma live aí no teu Instagram e faz essa narração desse Clássico Rei que a gente acompanha, cara. Eu fiquei pensando, será que dá certo mesmo isso? Eu vou passar vergonha, ninguém vai nem ver. Eu tenho 20 e poucos mil seguidores aqui, ninguém vai nem se ligar. Aí, bom, eu já não quero mesmo a profissão, vou fazer aqui para me divertir, vou ligar a live, se ninguém acompanhar, é o de menos. Aí liguei a live, aí começou 100, 200 pessoas, 300 pessoas, foi subindo, passou de 1000 simultaneamente, só no Instagram acompanhando. Depois fiquei sabendo até que teve rádio no interior que retransmitiu. Ó, que massa. Aí fiz a narração. Aí a galera gostou, não sabia nem se a audiência era boa, porque você em TV é acostumado com outros números, né? Milhões de pessoas. Para uma live ali. Aí para uma live com 20 mil, hoje eu sei que é extraordinário. É muito bom. Aí beleza, aí já chegaram outros amigos, aí um amigo oferece aqui uma mesa de som, o Alessandro, que até hoje está comigo. O Alessandro, para melhorar o áudio, porque eu só liguei o celular aí na rede. Pega aqui uma mesa para melhorar teu áudio e tal, aí beleza. Aí fui fazendo, daqui a pouco surgem parcerias, aí o pessoal do Suricate Ceboso, Léo Suricate, Dudu, já veio aqui, pessoal. Aí, Caio, bora fazer uma narração no bar. A ideia foi até do Herman Rez, jornalista, meu amigo também, fazer uma narração no bar. A gente foi lá para um bar ali na Antônio Salles, Clássico Rei também, fizemos a narração, lotou o bar, vídeo em alta no YouTube, e foi uma festa, foi massa. Aí, beleza, daqui a pouco eu continuo no Instagram, e surge um patrocinadorzinho, opa, já tem alguma coisa, né? Aí vai surgir outro patrocinador, aí daqui a pouco uma web rádio que tem uma estrutura melhor, a Ceará News, me chama para fazer também, vou lá e faço, passo um tempo com eles, depois a oportunidade na Rádio Clube, a EMA, vou lá, faço. Daqui a pouco, estimulado por alguns amigos, o Hugo do Vale ali, especialmente, né? Rapaz, faça uma plataforma sua, tal. Aí fiz a Torcida K, que está dando muito certo, graças a Deus. E daí eu vou fazendo, né, passo a passo, e Deus vai... E nesse momento eu recupero o meu ânimo, a minha vontade de trabalhar de novo. E vou curtindo esse momento, né? Vou fazendo, passando dificuldade financeira, é verdade? Claro. Mas vou refazendo. Até que, para completar esse ciclo de uma Copa do Mundo, falando só de internet e da minha reconstrução da carreira na internet, em 2019 eu estava narrando no Instagram, sem estrutura,
né, tentando se recolocar ou se reanimar para a profissão. E aí chega 2022, ano passado, eu sou convidado pela Live Mode, que tinha meu serviço também na Copa do Nordeste, no Nordeste FC. Sou convidado entre 5 narradores do país a narrar para o FIFA Plus, a plataforma da FIFA, oficial, do maior evento de futebol do planeta. Foda, né? Se isso não for Deus, né? Foda, É né? Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E tua resiliência, né? E tua mulher também não ter te largado Sim, ali. sim. É importante reconhecer isso, né? Porque você queria ter ido embora, né? Exatamente. E teve ela ali do teu lado. Não, pera, né? Por isso que eu acho que é muito a situação de propósito mesmo. Até em outras áreas, enquanto eu ia fazendo isso, eu busquei também. Eu cheguei a gente chegou a botar um pequeno restaurante com meu sogro, minha esposa e tal. Eu entregava marmita. Sim. Todo mundo se adapta. Estava narrando na principal emissora do estado, não tinha nenhum problema. Nunca. Uma coisa importante, não tenha vergonha de trabalhar. Não pode Né? ter. Aí eu estava lá, de manhãzinha, fazia marmita, ia entregar, e aí não deu muito certo porque veio a pandemia, aí lascou, foi tudo. A pandemia foi foda. Aí a gente teve que parar com isso, e aí eu, não, vou me dedicar ao que eu sei mesmo, né, que é a questão da comunicação e tal. Mas foram experiências, e eu notando que Deus estava me colocando exatamente, não, você tem que fazer Não isso. larga, né? E aí, para falar de mais uma bênção também, né? Chega 2023 e eu sou convidado ao meu retorno à TV aberta, um excelente convite, maravilhoso, do Grupo Cidade de Comunicação, Campeonato Cearense, e Audiência, dou né? a sorte de ser um dos maiores campeonatos estaduais, né, de todos os tempos, com audiência extraordinária. A TV Cidade bateu recordes e teve audiências ali que estão entre as maiores audiências da história da TV cearense, né? Então, enfim, você narra. recorde absoluto em YouTube de transmissões locais, quer dizer, e eu narrando lá, um penta do Fortaleza, um campeonato de um roteiro impressionante, de um Ferroviário indo bem, de um Ceará vencendo clássicos ali no início, depois aquelas duas finais eletrizantes, com o jogo em aberto ali até o último segundo, o Ceará tentando, né, a vitória para levar para os pênaltis. Quer dizer, uma narração que repercutiu positivamente, graças a Deus. O pessoal do Fortaleza, especialmente, gostou bastante. O pessoal do Ceará não gostou muito, claro. E sempre é assim, a gente tem que saber lidar com isso. Mas é essa história, a gente vai reconstruindo a carreira, e eu acho que eu dei a volta por cima. Total. Não, e você tem... São quantas Copas na conta? 4? 4. Com essa última da FIFA aí agora, Da FIFA, e 3 em que loco. não foi em loco, né? Importante Mas as dizer. outras foram. Mas as outras foram no local. Qual a história mais... Quais são as histórias que você pode dividir com a gente dessas Copas, cara? Porque você foi para a África do Sul, Brasil... África do Sul, Brasil, aí teve da Rússia e do Catar, né? Catar aí não foi em loco. Não, então aí são essas três. teve Copa América também, eu fui para a Argentina, 2011, Chile, 2015, e teve Copa das Confederações também, que foi no Brasil, né? E quais são as histórias que você tem para contar? Qual a coisa mais doida que aconteceu num negócio desse? Rapaz, Copa do Mundo é interessante, né? Porque Copa do Mundo é aquela história, não é só futebol. E a gente vê isso de maneira muito forte numa Copa do Mundo. E a da África do Sul, por tudo, sabe? Por todo o ineditismo, para mim, marcou mais. Porque a Copa do Mundo, primeiro, foi a primeira Copa no continente africano. Mandela lá, né? Aí depois, a primeira Copa de um europeu campeão fora do continente lá, né? Tivemos a minha primeira Copa do Mundo, eu com 20 anos apenas. Talvez eu nunca... Não sei nem onde é que eu pesquiso esse dado, mas talvez eu seja o jornalista brasileiro mais jovem a cobrir uma Copa do Mundo, né? 20 anos. Então, todo o ineditismo mesmo, sabe? Eu, inclusive, escrevi um livro sobre essa Copa, que é Kenako, que é Chegou a Hora, tá? Uma palavra que eles usavam bastante. E o que me marcou muito nessa pegada de que não é só futebol, foi um evento que teve de abertura lá na África do Sul, que passou na TV, inclusive, em que o Mandela não pôde comparecer, né? E a neta dele tinha falecido na madrugada, né? Você lembra? E o Desmond Tutu, que também morreu recentemente também, Prêmio Nobel da Paz, aliás, 2, né? 2 com esse prêmio na mesma rua, no bairro de Soweto, né? Desmond Tutu e Mandela.
E aí foi emocionante, eu me arrepiei todo, porque e eles são muito parecidos com os brasileiros, os nordestinos. Eles são muito, sabe, Quentes, calorosos, quentes, eles sorridentes. Não é aquele povo frio, não. Tipo, o europeu é mais frio, Sim, né? Não, sim. eles são abertos ao diálogo, sabe, toda hora sorrindo. Uma gente muito, muito legal. E quando ele subiu lá ao palco do evento, tal, o pessoal adora, idolatrando ele, né? E aí o Desmond Tutu, ele falou assim, olha, nosso líder, mais ou menos isso, não foi possível ele estar hoje aqui com a gente. As pessoas gritando e tal. Aí, mas se gritarmos alto o suficiente, ele vai nos ouvir. Porque era lá no mesmo bairro, né? Aí ele começou, Madiba! Aí o estádio todo, Madiba! Aquilo é... Copa do Mundo é isso, né? Aí Madiba, ele disse, seja bem-vindo de volta ao mundo, né? Seja bem-vindo de volta ao berço da humanidade. O discurso dele foi lindo, está disponível no YouTube. Quando ele grita Madiba, Rolilarla, né? Os nomes, enfim, do Nelson Mandela. Então, você primeiro percebe a grandeza daquele homem, dos dois. Sim. Né? E também do sentimento africano e do orgulho deles de terem recebido uma Copa do Mundo. Então, um dos acontecimentos foi... Eu nunca esqueço do primeiro gol da África do Sul na Copa. Foi qual? Eu acho que foi... Acho que eles ganharam o primeiro jogo ou eles perderam de 3-1, não lembro. Eu lembro do primeiro gol. Eu lembro do primeiro jogo do Brasil, né? Que eu fui... Que o jogo de abertura foi da África. Foi. Eu não lembro com quem foi exatamente. A África contra quem? Eu não lembro, mas eu lembro que foi um golaço. E eu não sei se ganhou, mas eu lembro desse Vuvuzela, lembra? Vuvuzela. A Vuvuzela, a gente saía do estádio... Shakira. Ia dormir, Waka Waka. Waka Waka. A Copa foi marcante, Foi né? marcante. Até a música foi a mais bonita. A Vuvuzela mesmo irritando ali em alguns momentos, mas ficou aquela marca. Eu lembro de ir no Órbita assistir jogo. O Órbita estava transmitindo Legal. aqui em Fortaleza, no Dragão do Mar. Outra imagem interessante que eu lembro foi no jogo lá do Brasil com a Holanda, né? O Brasil Sim. eliminado e tal. Eu fui para o estádio, estava lá. E aí o Dunga, o Brasil se complicando no jogo, tal. Fez um primeiro tempo ótimo. Maravilhoso, tempo, né? E aí no segundo... Se perdeu. Aí teve uma hora que Dunga olhou assim para o banco de reservas. Não tinha ninguém, tipo assim. O que eu vou fazer? Aí foi nesse momento que o pessoal começou a bater nele forte, né? Porra, olha, se tivesse levado um Ronaldinho Gaúcho, se tivesse levado o Neymar, que estava cobrando, Ganso, na época cobravam bastante, teria opções, né? Eu acho até que foi um grande erro dele, porque assim... Tem uma galera teimosa, né, velho? O Ronaldinho Gaúcho, cara, Ronaldinho Gaúcho em atividade, cara, o Brasil, assim, muitas vezes sabe, dá tiro no próprio pé. Ele é diferente. Você não pode abrir mão de um Ronaldinho Gaúcho. Jamais ele em atividade, mesmo estando em baixa. É o Ronaldinho. Uma Copa do Mundo é outra coisa, é o Ronaldinho Gaúcho. Em qualquer outro país, ele nunca ficaria de fora. Jamais. Né? Nunca ficaria de fora. Eu lembro até, falando sobre o Ronaldinho Gaúcho, e foi essa convicção que faltou para o Dunga, na minha visão. E faltou também lá o Adriano, né? Tem outros jogadores, mas eu falo do Ronaldinho Gaúcho porque dá para traçar bem o que eu quero falar e um exemplo, né? Sobre essa convicção e não desperdiçar o talento dos craques brasileiros. O Calil, Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, né? Tem uma entrevista dele bem marcante que ele diz assim, quando ele contratou o Ronaldinho Gaúcho, né, para o Atlético. Aí na entrevista coletiva, o pessoal perguntando, mas é um ex-jogador em atividade, não sei o que, você tá louco, né? Aí ele respondeu, olha, eu tenho uma fama de doido mesmo aqui, mas eu não cheguei ao nível de dispensar um Ronaldinho Gaúcho. E deu muito certo. Será que deu errado ele no Atlético Mineiro? Né? Ganhou tudo. Ganhou né? tudo e jogou muito. E jogou demais. Quando Então, aquele cara quer jogar... Sim. E assim, é gênio, né? Você não pode... É diferente. Sabe, não pode desperdiçar. E o que você falou da Copa de 2010 é perfeito. O grande erro ali do Dunga foi, de fato, não ter dado a primeira Copa do Neymar ali. Neymar e Ganso ali. Sim. Foi o que fizeram com o Ronaldo Fenômeno em 94. Exatamente. Botou ele lá para aquecer. De universidade. Estágio. Nem que não entre. Mas se tu sabe que aquele cara ali é diferente... Sim. Já sabíamos ali que Neymar seria o que o Neymar é.
Não é verdade? Sim, sim. Nós já sabíamos. Ele já era diferenciado. Tanto que na primeira convocação o cara fez gol. Na E primeira. o Ganso estava muito bem. Tava. E tá voltando a jogar agora. É tanto que tinha gente que dizia, olha, o Ganso merece até mais do que o Neymar. Teve né? esse papo, é. Mas o Ganso voltou a jogar agora. Sim, tá jogando No muito Fluminense bem. tá jogando No muita Fluminense, bola, né? Exatamente. Tá jogando muita bola. A galera fala que o problema do Ganso era que ele não gostava de se movimentar, né? O próprio Seedorf uma vez fez essa crítica, né? Que ele Foi. não tinha muita velocidade e não daria certo fora do país. Tal. Se bem que o Seedorf já fez uns comentários que Nada a ver. furados. Que caiu, é. Ele falou do Rodrigo, por exemplo, e do Vinícius Júnior, que nunca brilhariam na Europa. Olha o que eles estão fazendo, O que, né? que eles estão fazendo? Aqueles meninos são invocados, né? É o mal do comentarista que tenta adivinhar, né? Pra quê, né? Pois Deixa que rolar. às vezes queima a língua e forte. Mas é isso. Eu acho que naquela Copa de 2010 foi a mais marcante para mim. Teve alguma Tudo coisa no isso. Brasil? Copa do Brasil? No Brasil, a minha experiência na Copa do Mundo no Brasil foi até um pouco diferente, porque eu nem narrei, sabe, exatamente. Eu fiquei mais nos bastidores eu fiquei coordenando Vivos do Sport TV aqui, né? Sim. Então foi mais de festa mesmo da galera que eu vi. Graças a Deus não vi o 7-1, senão eu ficaria traumatizado ali. Eu vi o 7-1 assistindo, né? Pensando que era replay. Replay. Né? Cara, o que aconteceu ali, né, velho? Porque puta que pariu. Aquilo ali... Foi um eu acho blackout. que tem algum... É a única explicação que eu vejo, assim, Que tática, acessível tática pra... morreu, né? Porque não teve tática, hoje o pessoal gosta muito dessa expressão, o estado anímico dos jogadores não existia, sabe? Foi um desastre ali do ponto de vista do futebol, né? Um apagão total, foi isso. Porque não dá para dizer, não, o Brasil levou um banho tático da Alemanha. Não, tipo, não existiu o Brasil naquele jogo. Não existiu, não jogou. E eu lembro que a gente saiu Thiago Silva e Neymar nesse jogo. Sim. A gente perdeu os pilares ali, né? Não sei se a saída do Neymar, da forma que foi, inclusive aqui o Zúñiga, né, dando aquela joelhada nas costas. Não, com o Neymar em campo, o Thiago Silva nunca teria acontecido isso. Não sei se a ausência do Neymar impactou Tu não acha que aquele time estava muito emocional, não? Tava muito desde o lance pilhado, do hino, aquela coisa emocionada. Tava muito pilhado, tava muito emoção à flor da pele. Agora sim também, a gente pode até criticar isso porque levou os 7-1, né? Mas é a história do si, né? Se faz uma campanha melhor... talvez todo mundo diria, olha aí, o que falam dos argentinos, que são sempre muito emocionados e exaltam isso, né? Eu não acho que foi o maior problema. Eu acho que foi a saída dos dois ali. Talvez a saída dos dois acabou... Até porque a marcação da Alemanha seria outra. Seria outra composição. Teria uma preocupação com o Neymar. Se o Neymar tá ali, é uma outra composição. Thiago Silva ali, que é um pilar na zaga. Do ponto de vista tático, assim, o que eu vejo de precipitação ou excesso de confiança do Filipão foi... o meio campo ali, todo mundo já falava, tem que preencher o meio campo, que se a Alemanha ganhar o meio campo, vai complicar. E você notou que ele jogou o Brasil muito para frente. Botou o Bernard, né? Pequenininho, para jogar com os caras de 1,90 m. Então complicou aí. É claro, existiram erros nesse sentido. Mas o apagão ali é inexplicável. Tanto é que depois o Brasil ganhou da Alemanha, né? E foi campeão olímpico, né? Não é com a equipe principal exatamente, mas ainda tomou um pau da Holanda no outro jogo, né? Mas ali também, né? Acho que briga de terceiro lugar, aliás, briga de terceiro... Não, ali não era terceiro lugar, mas estou dizendo que eu lembrei da semifinal, a Holanda chegou à semifinal, né? Da Copa. Terceiro lugar, para mim, nem existiria em Copa do Mundo. É uma disputa muito, usando aqui o nosso cearense, muito da fuleiragem, né? Da fuleiragem. Mas para alguns clubes é a glória. Tem certas seleções que só conseguem ir até ali. Marrocos, por exemplo. Marrocos foi para... Vai dar terceiro lugar pela classificação geral, sei lá. Uma medalhinha, dá uma medalhinha. É chato pra gente que não quer, que não gosta. Mas tipo, o Marrocos levar uma... Quem foi terceiro lugar nessa última Copa? Croácia. Comemorou, né? Foi. Como se fosse título. Pra gente que é agridoce, fica... Aí ficaram melhor que nós, né? Ficaram melhor do que nós. A gente tomou de 3-1 da Holanda, não foi? E a Rússia? Tem alguma coisa na Rússia? Na Rússia teve a questão do país mesmo, né? E aí sim, diferente da África do Sul, um povo muito mais fechadão, tá muito mais... os guardas de lá, a gente tinha um medo, porque uma vez eu fui gravar um vivo
em cima de uma ponte, assim. Eu tinha colocado no centro da ponte. Não tinha nada demais, era só para gravar ali. Não era nem um vivo, era uma passagenzinha e tal. Aí chegou o guarda lá, truculento pra caramba, não pode, dizendo na língua dele lá. Eu só falava com eles pelo Google Tradutor. Peraí, deixa eu ligar aqui. Aí ele pedindo para eu ir só um pouquinho mais pro lado assim. Aí eu fui um pouquinho mais pro lado, tipo assim, fiz só isso. Aí só não teve pra... mais, parece que é só para dizer que tá mandando, que tá ali, né? Vem pra cá. Enfim, um país onde a gente andava meio que pisando em ovos, assim, porque a coisa era mais pesada, né? Deixa eu aproveitar que você tá aqui. A gente tem a oportunidade de falar de futebol. Legal. Foi mal, cara. Temos que falar de futebol. Não tem essa. O que você tá achando da seleção brasileira pós essa Copa? Você acha que o... Só um minutinho. Oi, diretor. 3-0, Holanda. Nosso diretor tá... Você tem liberdade para falar hoje aqui, viu? Fala o que você quiser, porque de futebol ele gosta também. Gosta. Eu quero ir por parte. Vamos falar Neymar. Deixa eu falar Neymar. Você acha que o Neymar vai ter o final de história que o Messi teve? Tu acha que ele consegue ainda levar uma Copa? Tu acha que a próxima Copa ele ainda tá lá como titular e que ele pode levar? Eu acredito que na próxima Copa ele estará como titular. E tem toda a condição, se tratando de Brasil, de conquistar uma Copa do Mundo, né? Isso é o que eu desejo. Agora, tem chance, sim. Mas a história dele não vai ser como a história do Messi, né? A história do Messi eu acho muito mais, assim, digna de um verdadeiro campeão, sabe? Ganhou tudo, né? O Messi, ele não é que ele simplesmente merecia. Era uma questão, assim, de justiça mesmo, sabe? Divina, ele ter sido campeão. Porque um cara daquele não ser campeão do mundo, com a seleção dele, não faria sentido. Não faria sentido. E tu vê que até brasileiro tava torcendo. Exatamente, sim. Ganha, cara. Ganha essa Copa. Só não podia ser aqui, por favor. Exatamente. Ainda bem que não ganhou aqui. Graças a Deus. Já pensou? A foto do Messi levantando a taça no Maracanã? Não dá. E a torcida da Argentina pra sempre. Cantando contra a gente. Aí daqui que tenha uma Copa lá pra gente ganhar e devolver, aí vai demorar. Mas se você parar pra pensar, o Messi já poderia ser bicampeão mundial. Sim. Ele teve 2 finais, né? Sim. É isso? Produção, 2 finais, né? 2 finais. E na última dele ele consegue, né? Do Neymar talvez seja a última. Acho que é a última. Acredito que sim, mas eu vejo que ele vai chegar com condições. Acredito que ele chega com condições. E o Brasil teve a eliminação nessa Copa do Mundo, mas você via assim que... É porque a Argentina é campeã e todo mundo exalta, e tem que exaltar mesmo. Mas o Brasil tinha time para ser campeão também. Tinha time para ser campeão. Eu estava achando que ia ser. Sabe? Aquela forma da derrota ali, sabe? É por isso que doeu muito, assim, aquele meme, né? Só 4 minutos. Só 4 minutos. 4 minutos que selam o destino, né, de uma seleção. Mas o futebol brasileiro continua sendo um dos mais, sabe, competitivos e uma das referências do futebol mundial mesmo. E torço muito para que em 2026 agora a gente tenha esse logo ali de volta. Tá chegando já. Porque aí, ó, quem é que vai chegar nessa Copa maduro? Vini Júnior, Rodrigo, Neymar. Rodrigo pesado, aquele pênalti para ele, né, cara? Pesado. Não tinha que ser. Ali realmente, na hora que eu vi, não fez sentido. Não dá. Seu primeiro Copa. Você botar o melhor batedor por último. Sim. Isso faz sentido se todos os batedores são muito foda. Exatamente. Se todos os batedores são muito foda, ok, tu deixa o melhor pra finalizar. Como o Neymar já finalizou. Ou melhor, vários. ou aquele que chega e diz e mostra muita confiança, deixa comigo e tal. Né? Ele foi o primeiro, né? É uma característica do Cristiano Ronaldo, por exemplo. É um cara que chama responsabilidade aqui. Né? Na cobrança da Argentina, o Messi foi o primeiro, né? Sim, tem que ser. Viu, né? O exemplo do Brasil. Bota logo o homem pra bater e dá confiança pra galera que vem atrás, né? Sim. Neymar nem chegou a bater, cara. O melhor batedor de pênalti do mundo, né? Porque ele tem aquele pênaltizinho dele invocado. Mas o pensador tão grande, como é que pode, né? Teve a chance no tempo normal, tava ali, entregue já, e depois nas penalidades faz uma coisa dessa. E o Neymar deu um cagaço ali na galera, né? Aquele clássico, né? Todo mundo subindo demais. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Faltam 4 minutos, ele mesmo falou, né? Sim. Tá acabando o jogo. Não era pra gente ter perdido aquele jogo. Ali também mostra que faltou muito também eu não vi se teve algum vídeo do Tite pedindo para voltar. Também não. Mas faltou muito do comando também, né? Porra,
Nessas horas tinha que ter a velha retranquinha também ali. Às vezes faz parte do Não, jogo. fecha, né? amigo. Fecha e acabou. Acabou. Não passa nada. Faz aquela cera, cai, enrola um pouquinho. De Argentina. Enrola, amigo. Fica ali sem Argentina- dor, cãibra. Eu não vou dizer jamais a Argentina sofreria um gol naquelas circunstâncias, porque eu lembro da Copa América Do lá Adriano. do Adriano, né? Que mas ali eles Lindo frescaram aquilo. demais. O Tevez, Tevez balançando aqui e tal. Ali desrespeitaram, né? E aí a seleção brasileira. Aliás, o maior clássico Brasil-Argentina que eu já vi. Foi Foi aquele esse, ali. né? Esse foi espetacular, maravilhoso. O Adriano era outro jogador que tinha O como Brasil ser com bola time de ouro, B, né? O Brasil com o time B naquela Copa América e a Argentina com o seu time A. O Adriano, ele tinha potencial para ser bola de ouro também. Demais, demais. Se ele tivesse, né? É que tem muita coisa acontecendo na vida dele, né? O pai dele, né? a É, morte era do muito pai próximo, dele, né? Desestabilizou e tal. O Neymar, cara, o que você acha por que o Neymar não foi bola de ouro? É exatamente isso, dele assumir mesmo o protagonismo. O que eu sinto do Neymar é que essa história ainda do menino Ney é muito presente nele e tal. Tudo bem que ele pode viver a vida pessoal dele como quiser. Sim, claro. Mas ele, em campo, devia assumir um protagonismo maior, sabe? Você via isso com... E aí nós podemos comparar porque são jogadores realmente em outra categoria. O Ronaldo, fenômeno tinha... O Ronaldo entrava em campo, havia um respeito dos próprios companheiros. Tem um respeito com o Neymar, claro, mas falta esse protagonismo. O Neymar chegar e dizer que é ele mesmo e acabou. Não é você ser o cara que se acha, né? Para fugir um pouquinho do que é razoável dentro de uma equipe. Não é ser aquele que desestabiliza um grupo, mas é o Neymar. Né? Com o talento que ele tem, eu acho que falta muito disso dele. Tanto no PSG e na seleção brasileira, há o protagonismo dele, mas muitas vezes ele não... Sabe, falta um pouquinho mais de sair do menino Ney, de ser aquele homem, o atacante que vai levar o Brasil mesmo. Tipo o Romário sempre fazia isso. O Romário deixa comigo. O Ronaldo é com ele mesmo, né? Mesmo depois da porrada que ele tomou em 98, ele voltou em 2002 e... Exatamente. É a confiança do craque. Olha, eu estou aqui, eu sou o melhor e pronto. Dê a bola em mim aqui que eu resolvo, e resolve mesmo. O Ronaldo era tão foda de um jeito, o Ronaldo. Para mim é o Pelé do meu tempo. Para mim também. Eu não vi o Pelé jogar, exatamente, né? O melhor jogador que eu já vi, o Ronaldo Fenômeno, ele tem um gol dele contra a Turquia em 2002... que depois, vendo um documentário, ele fala, cara, que genial esse cara, É do craque biquinho? mesmo, craque sim. Aí ele diz, ele sentiu, né, uma lesão no treino, e aí ele percebeu no treino que se ele batesse a bola de lado, chapasse a bola, tal, poderia prejudicar. E ali era o quê? Era semifinal, né? Semifinal, né? E aí poderia tirá-lo de uma final. E ele, quando chutava de bico, não doía. Aí muita gente pensou que naquele gol que ele fez... Foi intencional. Foi o jeito. Não, é porque ele tinha que bater daquele jeito, né? Então ele chuta de bico... Tirou o tempo total do goleiro. E é na passada, né? Ele vem na passada e você imagina que ele vai dar mais uma para... Foi aquele um segundo que o goleiro estava atrás da bola já Quer era. dizer, não, e assim... Na frente da bola. É um cara tão especial que o próprio Filipão, sabendo, não... Vou colocar você porque sabe que ele segura a onda. Eu não acho que o Filipão merecia ter levado aquele 7, ó, cara. Pela história dele no Penta. Verdade. Ficou marcado, né? Dessa galera que tu conheceu, tu teve a possibilidade de conhecer esses caras na Copa? De trocar uma ideia, desses atletas? Tive condições de entrevistar aqui no Brasil, o próprio... Não assim, entrevistar eu sozinho, né? Mas Uma coletiva. Na zona mista ali. Na zona mista. Neymar, o Ganso, né? Em 2011, se não me engano. Bem novinho. Foi em 2015, no Chile. Acho que foi em 2015. Alguns jogadores assim eu entrevistei já. Mas de trocar ideia é muito, muito difícil, né? O acesso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Eu quero que tu me fale a sua seleção brasileira de todos os tempos, por posição. De todos os tempos. Goleiro. Vamos lá, o goleiro. Tafarel, né? Eu vi o Tafarel. E o reserva dele? O reserva dele. Vou te ajudar. Vou dar uma Félix. reserva, hein? Félix, de 70, né? Tafarel e Félix. Sim. Os dois zagueiros aqui. Os dois zagueiros. Vamos lá. Vamos botar um nordestino, né? O Ricardo Rocha.
Quem mais? Thiago Silva não dá, não foi campeão. Vamos botar o Juan, não. Eu vou colocar o companheiro do Juan, o Lúcio? Lúcio. Temos Lúcio, três inclusive, em aqui já. 2002, ele passou muito tempo sem levar um cartão amarelo, lembra? É. Se não me engano, ele foi tomar contra a Inglaterra. Eu lembro que deram um apelido de Force Gump pra Sim, ele. Que ele vivia correndo, né? Saía lá de trás. a lá pra imposição frente. física dele, um cara espetacular. Dava medo, mas ele Falhou, chegava. verdade, no jogo contra a Inglaterra, quase complica ali e tal. Aquela Era bola meio- que bateu nele. E Era sobrou meio pro- aperreado, mas Era o foi Michael campeão. Owen, né, que fez aquele gol. Tá? Foi. Os dois laterais aí é difícil, mas aí você pode dar reserva e titular. Os dois laterais, Cafu, né, pela direita. Cafu e o reserva dele. O Daniel Alves, ele tem uma história no futebol de maior campeão, o que mais jogou com a seleção brasileira e tal. Mas não foi Mas campeão. não, né? mas não foi campeão, E esse é um critério muito importante de Pra desempate, né? Mas eu vou botar um cara que teve uma importância fundamental na final de 2002, o Kleberson, Cleberson. né? Lateral, A reserva, né? sim, Reserva. na lateral direita, Reserva exatamente. direto. E a esquerdinha aqui aí, amigo? Esquerdinha é difícil, viu? É? Ah, não, difícil não. O titular é Roberto Carlos, Roberto Carlos, em absoluto. Reserva do O Roberto. reserva quem é que eu boto de reserva aí? O Marcelo também não foi campeão, né? Apesar de ser um senhor lateral. Sim. Quem de Quem é reserva? outro esquerda que foi campeão? E o Marcelo fez ainda um gol contra, lembra? Na Copa. Foi o primeiro gol. do Brasil. Tinha que tomar 7-1. E o primeiro dele em Copa, Começa fazendo gol contra. É o, Aí é o complicado Leonardo era pra ele. lateral esquerdo? De 94? Pronto. Leonardo. Durou só até as oitavas, né? Deu uma cotovelada no rapaz lá, mas foi Mas jogou grande, 98 também, foi Sim. até a final, né? Foi um grande... Ele foi titular em 98, o Leonardo, não foi? Não. Ele jogou 98. 98 já era o Cafu. Roberto Carlos. Não, era o Roberto Carlos, mas Era o ele Roberto jogou Carlos. 98. Depois confere isso aí, viu, produção? Leonardo. Tá, Vamos então lá. Leonardo reserva do... Roberto Carlos. E agora a gente vai pro volante ali, né? Volante. Vamos com um volante só, né? Vamos com o volante. Eu boto logo pra cima. Um volante. Gilberto Silva. Reserva dele? Gilberto Silva que não tem invenção. Gilberto Silva pega a bola, larga. Geralmente é pro lado ali, um pouco. Não complica a vida. E volante é isso, destrói e passa. Casimiro não foi campeão, Para né? quem tem dois. Casimiro. Gilberto Silva foi campeão, né? Então, Casimiro na reserva. Tem Meteu outro, não, o pra não Casimiro fazer- na reserva? para não fazer justiça, deixa eu pensar mais aqui. É ele mesmo, Casimiro. Agora a gente vai pro meio Até porque campo. não foi campeão, assim, não foi por culpa dele, né? Ele, extraordinário. Meio campo. O campo. Vamos com dois meias, né? 2 meia. Aí é invocado o negócio, é difícil. Pelé, será que cabe nessa... Será? Com a camisa 10, será que cabe nessa seleção? Pelé titular. Pelé. Então eu tenho que escolher 4 aí, né? Um titular e um reserva. Pelé. Os dois titulares logo, né? Pelé. Quem mais ali no meio? Rivaldo, né? Rivaldo. O Gaúcho era ali também, né? A gente coloca como atacante ou como. O Rivaldo coloca como atacante, né? O Gaúcho. Vamos colocar o Ronaldinho Gaúcho como meia. Ixi, já pensou Ronaldinho e Pelé? Ronaldinho Gaúcho. Aí tem os Na reservas reserva direto. tem muita gente, né? Kaká. Kaká. O cara que foi melhor do mundo e tudo. Tem que estar, né? Jogou muito, né? Kaká e quem. Tem mais um meio aí. Quem mais aqui? Ganso, tô brincando. Não, essa é putaria. Aí é de lascar. Tô brincando. É... Tem o Raí, tem. Não, Raí não. Não, foi campeão, né? Deixa eu ver mais. Ele era o meio campo, né? Da 94? Mas não teve assim. Não teve a participação protagonismo, dele é. não foi. Não. Tô tentando lembrar por seleção. 98, Sim, quem sim, foi? sim. Meio campo dele, 98. 94, quem era? 94. 94 era o Raí. Vamos aqui. 98. 98, meu campo. Teve outro volante também, bom, né? O César Sampaio, né? César Sampaio. Mas eu vou deixar o Casimiro mesmo. 98. Quem mais, rapaz, ali no meu campo? Bota só o Kaká de reserva, então. Só o Kaká. Bota mais atacante de aí. reserva. E os atacantes são Ronaldo Fenômeno. Óbvio. 3 atacantes, né? Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Romário. Pronto. E o reserva? Prestou a seleção. E o reserva deles? E o reserva. Aí cabe Neymar, né?
O Neymar eu já coloquei não, né? Não. Neymar, atacante. Quem Bebeto? mais? Sim, Bebeto tem que estar. Bebeto... Lembrar por Copa é mais fácil, né? Os titulares você botou... Não, Neymar, Ronaldo, Não. Rivaldo... Você não botou Neymar de titular, não. Você botou Romário. Romário, Ronaldo Titular. e Rivaldo. Neymar, Bebeto e mais um. Dá uma ideia aí. Pô, atacante, bicho, não é possível, a gente tinha feito disso. Mais né? um. Nenhum dessa Tem que ser Copa. campeão, tem que ser campeão. De 2002... Em 2002 quem foram os atacantes? Ronaldo, Era Rivaldo. Ronaldo e Rivaldo, ali era 3-5-2, né? Eles já estão dentro. Aí, 94, quem foi campeão? Bebeto e Romário, estão lá também. Sim. Vai ter que ser um não campeão. Sim, aí vamos pra... Porra. Peraí. Tira o Rivaldo de titular e vamos colocar o Rivaldo na reserva e coloca Garrincha, né, cara? Porra, não é possível. Porque eu tava lembrando mais recente do que eu vi, né? Vamos lá pra trás. Pegar Então seria Garrincha, Ronaldo e Romário. Sim. No ataque. No meio campo nós teríamos Ronaldinho Gaúcho e Pelé. Sim. Égua. Será que é bom? Não dá, nenhuma seleção do mundo ganha disso, não. Nenhum time do mundo ganha disso. Mano. E olha que faltou muita gente, hein? E pode juntar, melhor de tudo quanto é mundo aí, não ganha. E olha que faltou muita gente para essa seleção. Então essa é a tua seleção. Sim, por aí. Talvez olhando com mais cuidado eu mude uma coisa ou outra, mas eu acho que tá boa, né? Dá para ganhar alguma, dá para ganhar o Cearense, tá? Dá pra ganhar o Cearense. O meu goleiro reserva, no caso aí, só mudaria isso, seria o Marcos. Marcos. O Marcos. Protagonismo também. Espetacular. Óbvio que a Copa de 70, né? Beleza, mas eu tenho um carinho ali pelo Marcos, acho que é porque eu vivi aquilo ali. Tafarel e Marcos Aquela são os meus goleiros. defesa dele na final, né? Muito bom, cara. Muito bom. São E jogando Marcos. em time nacional, eu acho isso muito maneiro. Quando o goleiro titular foi de um time nacional, não foi de um time estrangeiro e tal. Hoje em dia quase tudo é de fora. Quase um jogador daqui. Pedro é um cara que eu espero que na próxima Copa esteja. Também. Dessa vez eu tinha uma expectativa bem melhor em relação ao Pedro. Quando ele entrou, Pô, mas não quase não correspondeu entrou. muito, né? Ele entrou um jogo. Não, mas eu lembro que ele teve uma... Olha o flamenguista falando aí, ó. Quando a bola chegava para ele não tinha aquela mesma presença, sabe? Mas eu acho que eu acho que ele sentiu ali. Tu não acha que dá continuidade pra um cara Sim, desse? tem que dar continuidade. Porque não é possível. Esse cara é caixa todo tempo, né? É gol. Ele tá fazendo gol que nem... E eu acho também, até puxando aqui para... E aí é um assunto legal da gente tratar também, puxando para o nosso assunto de nordestinos, especialmente. Vai chegar Além do Pedro, claro, tem que olhar para o Brasil todo, né? Mas eu sinto muito essa falta da seleção brasileira. Parece que a seleção brasileira, os técnicos convocam de costas para o Nordeste. Sempre. Né? Eu uma vez entrevistei o Oswaldo, e aqui não é coitadismo, não, é uma realidade. Né? O Oswaldo uma vez falou comigo, ele disse assim, Caio, eu joguei, eu estava muito melhor, me sentia muito melhor, assim, de nível de futebol mesmo, no Ceará do que no São Paulo. É tanto que a boa campanha dele pelo Ceará o levou ao São Paulo. Só cheguei à seleção brasileira porque eu estava no São Paulo. Exato. Porra, por que não observa os caras daqui? Né? Um Fortaleza desse, por exemplo, Tá ganhando tudo. tá entre os principais times do país já há algumas temporadas. Né? 2 anos seguidos na Libertadores. Sabe, será que não tem ninguém para dar uma chance ali, num amistoso, alguma coisa assim, para chamar para uma seleção brasileira? Eu, inclusive, ia te fazer essa pergunta. Entendeu? O próprio Sport já teve seu momento de muita glória, o Bahia. O Sport já teve jogador convocado, foi até o Durval à época, mas o Durval já, sei lá, em fim de carreira ali, né? Até foi meio suspeita essa convocação, que diziam que tinha empresário no meio. Sim. Bom, não vou entrar muito nesse mérito, mas assim, eu falto isso, eu sinto falta disso, dos técnicos de seleção brasileira olharem com mais carinho para o futebol nordestino e não precisar o cara sair daqui para descer no mapa para chegar até a seleção brasileira. Né? Acho que tem time aqui, o Bahia voltou para uma Série A, use pelo menos o critério de estar na Série A. Sim. Aí já é um Olhe para todos bacana. os clubes, né? Agora, eu ia te fazer essa pergunta. Tá aqui. Você acha que esse Fortaleza de agora, que tá realmente um time muito forte, né? Você vê que um técnico que aí eu respeito esse técnico, não saiu as tentações dos clubes do Rio, de São Paulo, ficou pelo projeto
E tá consolidando um timaço. Demais. Você acha que o Fortaleza tem condições de ser campeão brasileiro da Série A? Esse ano, Condições de brigar tem. de ser campeão. Agora, de ser campeão assim, eu não sinto ainda essa segurança, talvez por ser algo ainda, sabe, que a gente pensa sempre como muito distante. Mas vejo que pode ser uma temporada sim. Embora eu não tenha confiança de cravar que vai ser campeão, claro, até porque seria surpreendente para muitos. Mas o Fortaleza, com um trabalho aí de uma base de no mínimo 3 anos, o mesmo técnico, né? Corrigindo os erros do ano passado, que ano passado tinha um bom time titular, algumas peças de reposição, teve que se dividir em várias competições, o time quase caía a jogar pelo primeiro turno, né, na Série A. Depois fez um excelente segundo turno, um segundo turno, inclusive, de quem briga por título. Segundo turno ficou na segunda posição. Né? Então, assim, tem essa condição de brigar por título esse ano. Mas tudo com muita calma, com muita cautela. É o que eu mais escuto. É o que o Fortaleza muito prega, ó. Jogo a jogo, paciência, vamos comendo aqui pelas beiradas. Daí tem que ser assim. O que eu mais escuto é elenco. É do tipo assim, ok, tem um elenco que entra em campo muito bom, mas, por exemplo, você pega times nacionais, Palmeiras, por exemplo. Palmeiras tem, tipo, 2 times de reserva muito bom, entendeu? É como eu vinha falando. No ano passado, o Fortaleza tinha um elenco, um time principal muito bom. Exato. E aí, algumas peças de reposição. Corrigiu esse erro para este ano, chamando jogadores ali, reforços fundamentais, o Lucero, né, o Pochettino, enfim, atletas que chegaram e chegam com condições de serem titulares. Então, quando o Fortaleza tira um jogador do seu time principal, e não há exatamente um time principal, tanto é que o Vojvoda agora fez uma sequência de 9 jogos de invencibilidade, todos Trocando os times jogador. diferentes, né? Trocando o time titular toda hora. Não tem um time titular. Aquele O elenco ficou mais forte, né? Do Fortaleza. Então, há essa rotatividade, ele dá essa minutagem para os jogadores, né? E muito em função do fato do Fortaleza ter um elenco como um todo muito forte. Por isso que eu acredito que, para uma competição de 38 rodadas, há sim a possibilidade de que o torcedor do Fortaleza sonhe com algo a mais. Já foi para uma Libertadores, né? Sul-Americana, pré-Libertadores, Libertadores da América. Por que não brigar pelo ali título? Pelo título. Ser campeão é muito difícil, porque tem um Palmeiras com investimento extraordinário, um elenco poderoso. Um técnico que está há muito né? tempo. Pois é, também. Né? O Flamengo, né? O próprio Fluminense, que o Fortaleza venceu, mas o Fluminense com uma parte do jogo com sua equipe mista, alternativa, mas também colocou os titulares depois. E não tomou ganhou, um mesmo, vareio do Fortaleza. Quer dizer, claro que muita coisa vai acontecer, mas acredito que o Fortaleza tem condições, sim, de brigar na parte de cima da tabela ali. E não está em 3 competições, está em 2, né? Sim. Tem a Copa do Brasil, Sul-Americana, tem 3, né? Ah, Copa do Brasil, Copa do Sul-Americana. Brasil, né? Mas a Copa do Brasil é um jogo aqui e acolá também, né? É mais tranquilo, né? Pode crer. E aí, vai dar palmeirense? Esse aí é palmeirense. Mas já imaginou sendo campeão brasileiro? Mas é por isso que eu perguntei. Eu sonho com isso. Seria pro Um time do futebol cearense sendo campeão brasileiro. pro futebol nordestino, seria assim, é pegar a mídia do Brasil inteiro e falar, vocês não tem mais como ignorar. Sim, vocês sim. não tem mais como fazer esse Perfeito. tipo de matéria, assim, Perfeito. ó. Fluminense joga mal e não resiste ao Fortaleza. Cara, isso não aí- é isso, amigo. Fortaleza joga bem pra cacete e botou Fluminense no bolso. Cara, isso aí é o que às vezes me revolta, não, mas eu fico chateado com esse tipo de coisa. E repito, não é coitadismo, não. Não é coitadismo isso aí, nordestino. Que é isso, pô, é uma realidade. Você vê o Fortaleza jogando, dando um show pra cima do Fluminense. Aí você coloca que o Fluminense jogou mal. É isso. Porra, pelo amor de Deus, rapaz. Tem jornalista, e claro, não vamos generalizar, né? Claro. Existem muitos jornalistas capacitados, né, de alto nível, que conhecem muito o futebol nordestino, o futebol cearense também, que estudam antes de falar. Mas tem muitos jornalistas que a gente tem a impressão ali do eixo Rio-São Paulo que conhece mais do futebol do leste europeu, da segunda divisão, não sei das quantas, e se acha fodão por conta disso, mas não conhece o futebol cearense aqui do nosso país. Exato. Nosso país, que a região nordeste é do Brasil. Não, Aí o cara não
mas que vira as costas para o Nordeste, só olha para o Fluminense, para... E desrespeitando mesmo. Sim. Porque como é que você nega um clube que há 2 anos aí tá em Libertadores e ganhando tudo? Tipo assim, chegando forte nos cantos. Não, e teve e às vezes o cara solta isso assim, essa visão, como se o futebol nordestino fosse de segunda categoria, às vezes num comentário meu até despretensioso, que a gente percebe a maneira de pensar da pessoa. O cara, ano passado, teve gente dizendo, olha, a Copa Libertadores virou uma competição qualquer time Ele entra. falou mais ou menos assim, qualquer time entra. Fortaleza, por exemplo, virou... Tipo, diminuindo a competição porque o nordestino chega lá. O que é isso, cara? Que é isso, né? Em vez de valorizar, né? Esse time aqui tá... Vamos ver o que é que está tendo aqui, administração. É um exemplo de administração. O Fortaleza acabou de anunciar um faturamento de quase 268 milhões de reais em 2022. Um time que, em 2017, teve 24 milhões. Olha o salto que esse time dá. 24 milhões para 200. Estava numa Série C, agora na Série A, time de Libertadores. Olha o salto que o Fortaleza deu. Né? Fortaleza hoje, eu até gravei um vídeo recentemente, há uma nova ordem, sim, neste momento, no futebol brasileiro. E o Fortaleza, nesta ordem, figura entre as principais equipes do país. Total. E merece respeito por conta disso. Total. Né? Você não deve mais encarar o Fortaleza... Claro, se chegar um título, primeiro título brasileiro de Série A, aí sim, é algo inédito e, por isso, digamos que vai ser surpreendente, uma coisa histórica e tal. Mas estar ali brigando na parte de cima da tabela... Neste momento não é mais novidade, não. Não, já se espera. Exatamente. E vamos respeitar o Ceará também, porque até Sim, o claro. Ceará até pouco tempo... Quanto tempo que se segurou ali na primeira e que jogou bem? 5 temporadas em Série A do Campeonato Brasileiro, um time que caiu com seus problemas extracampo, principalmente, que acaba passando para o futebol. O Ceará errou muito na gestão do futebol. Tem até aproveitando, já que a gente está falando da dupla Ceará e Fortaleza, há uma frase do Marcelo Paes, um dia desse numa entrevista, que ele falou interessante. Ele disse, dirigente de futebol não faz sua gestão para fazer futebol. Ele faz para vencer. Porque se não vence, nada dá certo. Não adianta. Então, ou seja, tem que cuidar primeiro do futebol. Primeiro do futebol. É a prioridade. E aí, claro, junto disso, né, as outras ações, no sentido de que tudo vá caminhando de uma forma satisfatória. Já o Ceará pecou muito logo no futebol. Aí você cai para uma Série B, olha a pancada, olha a queda de nível de faturamento. Total. E aí tem que se refazer, embora eu ache que o Ceará sobe neste ano, tomara que suba, tem time para isso. Tem que subir. Se a gente olhar no papel de Série B, é o melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve um início de 2 rodadas, de 2 derrotas, mas já se recuperou contra o ABC fora de casa. E é um time que tem... Vamos ver agora na final da Copa do Nordeste, né? Contra a equipe do Sport na Ilha do Retiro. Mas o Ceará, eu acredito que tem toda a condição e é o principal favorito dessa Série B para subir. Para ser campeão, né? Para subir para a Série A. E para ser campeão. Ser campeão e subir. Sim. Aí, no caso do Ceará, a gente diz, o Ceará vai brigar pelo título. Sim. Eu acredito nisso. Assim como o Fortaleza também foi campeão da Série B, né? 2018. 2018 com o Ceni, né? Eu narrei também esse... Interessante, eu narrei alguns momentos marcantes da história do Fortaleza recente. Eu narrei o gol do Cassiano, 2015. Narrei o título brasileiro, que é o maior título do futebol cearense, né? Porque é um título de 2ª divisão nacional. Narrei também esse gol do Penta, né, do Fortaleza agora em 2023. E interessante até que o narrador esportivo lida muito com isso, né? Você narra e eu tive até essa experiência em 2015. Eu narrei o título da Copa do Nordeste do Ceará. Tome chuva de comentário me esculhambando do lado do Fortaleza. Esse bicho é torcedor do Ceará, é canalense, é não sei o que e tal. Beleza. Aí chegou o jogo da final do Cearense, Fortaleza campeão com gol do Cassiano. Tal. Esse bicho é torcedor do Fortaleza, torcedor do Ceará, já estava me xingando. E o narrador esportivo tem que lidar com essa situação. E você é torcedor do Ceará, né? Não, sou do Aracati Esporte Clube. Quis fazer aquele negócio assim. Jogando verde.
Na verdade, eu torço pelos dois, assim. Não pelos dois, por todos do futebol cearense. Recentemente, quando o Ferroviário vai bem, eu fico feliz. Quando vai bem nacionalmente, né? Quando o Floresta vai bem, o Horizonte teve uma época que brilhou bastante contra o Flamengo, inclusive. Lá no Maracanã, Siloé, né? Eu lembro bem daquele jogo. Quer dizer, alguns momentos, o Icasa quase subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro, era para ter subido. Inclusive, deu um problema, né, na justiça, que até hoje o Icasa batalha, porque tinha jogador irregular no time do Figueirense e a CBF, isso foi provado e a CBF simplesmente subiu, né, o time. Tipo o título do Massa. E o Icasa ficou na segunda divisão, quer dizer, o prejuízo era para ter disputado uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é loucura, e eu também entendo a parte mais da idolatria do torcedor, que às vezes xinga o narrador, não é com a intenção de xingar o narrador propriamente, é apenas de desabafar aquilo que ele quer dizer para alguém. Então, encontra no narrador uma válvula de escape, né? Pobre do juiz também sofre. Também. Mas, assim, da mesma forma, a gente recebe um carinho muito grande, né? Por exemplo, recentemente, da torcida do Fortaleza, né, que me elogiou bastante por conta do gol que eu narrei, do que eu falei depois, na hora do título. Isso recompensa também. E é loucura imaginar que um narrador vai torcer contra alguém, um narrador cearense vai torcer contra, pelo menos eu, assim, quem imagina isso, pelo amor de Deus, é loucura. Eu tenho, às vezes, a cara de abestado, eu acho, mas burro eu não sou, não. Como é que eu vou torcer contra o Ceará? Como é que eu vou torcer contra o Fortaleza? Quanto mais Ceará, Fortaleza, Ferroviária, Icasa, Guarani de Sobral estiverem bem... Claro, é bom pro Estado, e é bom pro Estado. Melhor para mim também. É lógico. Né? Melhor para mim também, eu vou ganhar mais oportunidades, mais jogos para narrar, mais dinheiro. Quer dizer, para a minha profissão é maravilhoso. Então, como é que eu vou torcer contra? Eu lamentei demais o Ceará ter caído agora para a Série B. Nossa, também. Né? Não merecia. E por falar em jogos importantes que eu narrei, aí teve falei Guarani de Sobral, narrei também o título da Série D do Guarani, né? Teve um jogo marcante do Ferroviário contra o Sport, que empatou 3-3, levou para os pênaltis e eliminou o Sport na Copa do Brasil, um dos maiores jogos assim, da história do Ferroviário, narrei também. Então, a narração esportiva nos proporciona, né? Total. Além de futebol, momentos. Você tem paixão por outro esporte? Principalmente futebol, eu gosto muito do futsal. Eu tive uma base também no futsal, assim, de narração. Né? A primeira competição que eu narrei mesmo foi de futsal, o campeonato de bares e restaurantes lá de Aracati. Né? Lá em Aracati, e foi o primeiro campeonato que eu narrei. Depois passei a narrar futebol. Mas eu gosto muito do handebol também, gosto muito do basquete, do vôlei. São as principais. Você nunca teve vontade de narrar Fórmula 1, por exemplo? Cara, tu gosta de Fórmula 1? Gosto. Não acompanho tanto, mas eu gosto. E é um desafio, porque eu acho a narração de Fórmula 1 muito difícil, porque você tem que ter um conhecimento muito grande. Tem que saber o que está acontecendo. Tecnicamente, inclusive, né, do que acontece com o carro. Claro que tem sempre o comentarista ali, mas você deve ter uma noção. Galvão sabe muito de Fórmula 1. Muito. E eu acho ainda mais difícil a narração do rádio de Fórmula 1. Que ali o cara tem que estar... Como é que faz, né? Num ritmo durante a corrida. Passa Hamilton, passa Nuno, passa sei lá o que. Vai dizendo o tempo, a diferença de um para o outro. Mas tu tá por dentro dessa polêmica aí do Massa e do Hamilton? Qual? Agora que o Massa tá entrando na justiça para pedir o título dele de 2007? Tô sabendo agora. Rapaz, treta grande, porque... Não sei se você lembra daquele caso do Nelsinho Piquet. Ah, sim. Que ele se jogou no muro de propósito? Sim. Isso tá provado. Ele se jogou no muro de propósito. Graças a isso... Então tem razão, né? Graças a isso, o Massa não ganhou aquela corrida. Ele tava ganhando a corrida. Aí todo mundo foi pro box. Aí houve um erro da Ferrari no box. Que a mangueira ficou presa no carro dele. Sim. Então ele não ganhou os pontos naquela corrida. Beleza, mas se não tivesse... Se o Nelsinho Piquet não tivesse se jogado no muro, ele estava ganhando a corrida. Sim. Sacou? E ele teria ganhado, porque ele ganhou no Brasil a última corrida. Ele teria ganhado fácil. Ele seria campeão fácil. Aí o Hamilton ganhou por 1 ponto. Só que isso foi descoberto... Bem depois. No ano seguinte. Tipo, no ano seguinte. E existe uma lei muito doida lá, que assim, se não for descoberto no ano, você não pode, já era. Já prescreve. Só que o que não faz sentido nenhum. Não, nada. Só que aí o dono da Fórmula 1, que era o Bernie Eccleston na época, agora, em 2023...
falou numa entrevista, cara, tá errado, o título de 2007 deveria ser do Massa, porque a gente soube no ano. A gente só não falou nada porque não queria destruir o esporte, mas a gente soube no ano. Aí o Massa, peraí, você tá falando que você soube no ano, você é o dono da FIA, você é o cara da categoria, você disse que no ano você sabia e não fez nada? Aí ele entrou, só que a principal testemunha, né? Só que, meu amigo, é uma burocracia, tipo assim, não estão querendo dar o título, não estão querendo mexer. Aí vai mexer com o Hamilton, que tem 7, vai passar a ter 6. É o que tira um pouco do meu encanto de Fórmula 1, é isso. Assim, Pô, é cara. muito legal. Pela história do Ayrton Senna, a gente, né, os brasileiros, todos nós nutrimos uma admiração especial pelo esporte. Mas esse tipo de coisa, sabe, da Fórmula 1, eu não gosto tanto, assim. Talvez muita gente vai discordar de mim, claro, é um esporte, mas eu gosto muito mais do esporte em que a condição humana mesmo, assim, eu sei que há uma preparação física, emocional, como qualquer outro atleta, mas é muito da máquina também, né? É muito da máquina. Então, isso me tira um pouco o encanto, sabe, da Fórmula 1. Por isso que eu nunca tive a vontade de narrar a Fórmula 1. Se tiver que narrar, eu estudo e narro, mas eu acompanho tal, um pouco, mas não é a mesma admiração que eu tenho pelos outros esportes. Seguinte, a gente está indo pro nosso final, mas tem um bate-bola rapidão. Na hora. Eu vou dizer uns nomes e você vai dizer o que você pensa. Vixe Maria. Vai. Tá? Toma até uma água aqui. Eu vou dizer um nome, eu vou dizer uma situação e você diz o que você sente. Beleza? Sim. Vou começar, hein? Pelé ou Maradona? Pelé, Óbvio, sem sombra né? de dúvidas, Pelé. Ronaldo Fenômeno? Extraordinário, o Pelé do meu tempo. O Pelé que eu vi jogar. Ronaldo ou Messi? Ronaldo, sem sombra de dúvidas. Embora eu respeite, e claro, devemos todos respeitar o Messi. Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo? Ronaldo Fenômeno. Cristiano Ronaldo Se bateu do Messi, né? Cristiano é porque tá Ronaldo escrito, eu tenho que ir. não calça nem a chuteira do Ronaldo Fenômeno. Eu peguei pesado agora, não calça a chuteira, né? Mas só há um Ronaldo. Certo. O melhor jogador que você já viu jogar num clube nordestino? Clodoaldo, baixinho, extraordinário, fantástico. Uma vez eu entrevistando o Clodoaldo, ele disse um negócio interessante, que sempre eu lembro quando eu vejo os gols dele de cavadinha. Ele fez vários, né? No PV, principalmente, ali. E aí, daquele jeito dele, marrento e tal. E aí o Clodoaldo, e quando você fazia aqueles gols, você gostava muito, né, de fazer o gol de cavadinha? Aí ele dizendo, era o que eu mais gostava. Por quê, né? Porque quando eu dava cavadinha, eu gostava de ver o desespero do goleiro querendo pegar a bola. Tinha crueldade, né? E ele, craque. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Tomara que futuro campeão do mundo com a seleção brasileira. Pelo que eu torço, eu acho que ele tem condições de conseguir. Você acha que Neymar ainda ganha a bola de ouro? Se for campeão do mundo, sim. Então, acho. Só nessa situação, né? Acho. Acredito. Quem é o melhor jogador do mundo hoje? Melhor jogador do mundo hoje? Cara, tem um... Os 3 melhores jogadores do mundo hoje. Tem um jogador que, não sei se chega a ser melhor do mundo, mas ele é extraordinário. Goleador, assim, o Haaland, né? Goleador, o cara caiu a bola no pé dele, é caixa. Ele é um Benzema no Red Bull, né? É verdade. Tomou um Red Bull ali e é o Benzema, né? né? Espetacular. Então, se você puder dar a bola de ouro agora para... Primeiro, segundo e terceiro, quem é? Agora. Cara, vamos... Eu ainda continuo com o Messi, o melhor do mundo, né? Ainda é o Messi? Ainda. Acho que o Messi, enquanto não parar, é difícil, né, cara? O cara Você vai se passar prêmio Messi, né? Acabou, né? Tem que criar, né? Algum prêmio Messi, assim, uma comenda pro Pelé, depois pro Messi, tá? E o Haaland. E quem mais? Vou ficar nesses dois. Eu não consigo visualizar um terceiro lugar no momento. Não o Mbappé, né? O Mbappé joga pra caramba. Mas... Benzema, Mbappé, tá nesses aí, né? O Mbappé tem a liderança que eu sinto falta no Neymar, né?
Mais personalidade. Muito jovem, mas muita personalidade. E liderança você não conquista só com bola. Né? Liderança você conquista também com o relacionamento, a sua postura. Tu vê até a forma como ele trata lá, o clube meio deteriora o relacionamento, mas ele tá puxando pra ele, né? Sim, claro. Lá no Paris Saint-Germain. E você acha que aceitariam aqui o Mbappé num time brasileiro? Talvez até aceitariam, porque o brasileiro às vezes tem muito complexo de vira-lata. Mas sendo um clube brasileiro, um estrangeiro chegar para ser ali... Tem um protagonista brasileiro. Seria o brasileiro que tinha que mandar no pedaço, né? Já lá na França não aceitam. Então o Mbappé está fazendo o papel dele, de botar moral na casa e ser... Ele excede muitas vezes, né? Mas ele se impõe. E o líder tem que ser assim. Vinícius Júnior e Rodrigo. Vinícius Júnior. Rodrigo, o pai dele, inclusive, passou pelo Ceará, né? Tem uma foto dele entrando com o pai no PV e tal. Mas o Vinícius Júnior, para mim, é mais talento, assim, um pouquinho mais de arte, sabe? Eu gosto. Você acredita que um jogador melhor do mundo volte para um clube de origem, como o Romário fez no Flamengo? Ele era melhor do mundo e foi jogar no Flamengo? Tu acha que isso vai acontecer de novo na história do futebol? Acredito que não. Nunca mais, né? Não. O cara gostar muito de carnaval, né? Não? Praia. Samba, praia. Ele festa. Voltar desse jeito. Eu acredito que não. Que eu não tenho lembrança de Até porque muitos estão saindo jovens, tipo o Messi. Messi, claro, teve um início na Argentina, mas jovem ele já estava na base do Barcelona. Então, o que tu acha de salários como o do Oscar nas Arábias? E o Oscar ser um dos 4 maiores salários do mundo. A gente nem sabe se ele fez gol semana passada. Mas assim, quando tiver gente besta, tem esperto, né? Eu acho que não é para tanto, mas se tem quem pague, meu irmão, parabéns para o empresário dele. Que loucura, né? Acho que é o 4º maior salário do futebol. Aí é o empresário, né? Não? Acho que é o mercado, né? É China, que ele joga? É na China, né? É China, produção? Não sei exatamente o clube que ele está jogando, mas para aquelas bandas lá, muito inflacionado, né? O próprio... E aí o Cristiano Ronaldo merece demais, né? Mas o mundo árabe ali... Aquilo ali é um absurdo, né? Lá em cima. Os caras compram os clubes, né? Tipo, europeus, inclusive. Pronto. Seguinte, meu amigo. Tu já assistiu Ted Lasso? Ted Lasso? Não. Pronto, vou te indicar uma série. Eu já indiquei pro meu diretor. É sobre futebol. É sobre futebol. Ganhou todos os Emmys. É com o Jason Sudeikis, acho que esse é o nome dele. Ele é um técnico de futebol americano que vai treinar futebol normal. Futebol normal é ótimo, né? Futebol. Soccer. O soccer na Premier League. E ele não sabe nada. Entendeu? Isso dá bem? Aí ele vai contar o fim, né? Aí ele entra na 2ª divisão. Sim. E vai galgando e tal. Assista. É uma comédia com drama. Sensacional. Ted Lasso para amantes de futebol. Legal. Ted Lasso, viu? E a estratégia utilizando a tática de outros esportes, isso é muito presente no futebol, né? O próprio Muricy Ramalho falava, ele gosta muito de basquete, quando treinava e foi até cogitado para a seleção brasileira. Sim. E ali, um homem de tanta palavra que não saiu do Fluminense à época, né? Para ir para a seleção. Aí foi o Mano Menezes. Ele usava muito do basquete no futebol. O Luxemburgo, que agora está voltando para o Corinthians, também utiliza muito dos outros esportes, do vôlei, do basquete, algumas estratégias para o futebol. Isso cabe. Qual é o novo técnico da seleção brasileira para você? Se você fosse presidente da FIFA e você pudesse... Da CBF, desculpa. E pudesse escolher agora, a dedo, sem recusa. Sem recusa. É uma convocação, o cara tem que ir. Quem é o técnico que você sonharia na seleção brasileira? Pode dar 2 ou 3 nomes. Juan Pablo Vojvoda. Chamaria Juan Pablo Vojvoda. Não estão querendo um estrangeiro? Eu acho que é um tempo de dar a chance para uma outra experiência com alguém de fora do país. Aí tu vai sacanear o Fortaleza, cara. Não, aí não vão gostar, claro. Mas assim, porque se falam no Diniz, com todo respeito, que é um baita de um técnico também. Mas não tem os títulos. Mas se falam no Diniz, que tem sua filosofia... Porque o que é que eu não concordo no Fernando Diniz ser cogitado para a seleção brasileira? Primeiro, que falam que o cara precisa de tempo para treinar e para
amadurecer sua ideia de jogo para o elenco. Como é que ele vai ter tempo na seleção brasileira para reunir esses jogadores? Para amadurecer um estilo de jogo? Não tem como. Né? Então, eu acredito que se estão colocando o Diniz aí, a imprensa do Sul, Sudeste, como tem que ser ele, eu vejo que o Juan Pablo Vojvoda tem muito mais qualidades do que ele. Muito mais. E o Ancelotti, tu acha? Ele não vem não, né? Tá tem nada, ele já disse, né? E outra, tem que parar também a seleção brasileira de ir atrás do Ancelotti, aí já virou humilhação. Aquela história, não, já tem, vamos atrás da humilhação. O cara já disse que não, já disse que vou continua, cumprir contrato. Não dá, pô. Aí é se rebaixar demais. Mas tu é a favor de um estrangeiro? Não é que eu seja a favor, eu apenas não tenho nada contra. Eu antes pensava que tinha que ser um brasileiro. Mas depois, por que não um estrangeiro? Todo mundo falava que o Renato Gaúcho ia virar, né? Por que não, exatamente. Por que não beber um pouco mais? Tá aí, o Renato Gaúcho talvez, de estrangeiro, nesse momento eu chamaria o Juan Pablo Vojvoda, e se for falar de nacional aqui, de brasileiro, o Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho tem essa pegada do boleiro, ele vai conversar com os jogadores, sabe como... Eu lembro de uma frase do Dr. Sócrates, ele meio que, em tom de brincadeira, né? Certamente não foi dessa forma que ele falou, mas ele disse assim, perguntaram qual foi o maior treinador que você já teve aí na seleção brasileira, o Tele Santana. Aí por quê? Porque ele sabia reunir os melhores, chegava para a gente e dizia, agora aprendam a jogar juntos. É isso. Ele falou meio que a grosso modo, mas claro, não vou reduzir a essa simplicidade, né? A análise aí não pode ser assim. Mas é basicamente isso que o técnico da seleção brasileira faz. A principal competência que um técnico de seleção brasileira deve ter é de selecionar os melhores. Né? E quando seleciona os melhores, fazer algo ali que rapidamente eles aprendam a jogar juntos. Pegar, potencializar. Eu não entendo técnico que pega um jogador, tira da função dele na seleção. Eu não entendo isso. Isso não faz sentido. Esse cara joga no clube assim, mas na seleção ele vai jogar assado. Para mim também não. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido, exatamente. Caio, é o seguinte. Todo mundo que vem aqui precisa indicar 5 nomes para sentar o bumbum aqui. Quais são as 5 pessoas que você acha que deveriam vir aqui? Pode ser de qualquer segmento, de qualquer área de atuação, mas que você acha que tem que contar as suas histórias aqui. Se já veio, né? De repente já veio. São só 102 agora. 103 comigo, né? Falcão, vocês já entrevistaram o Falcão? O Falcão... Falcão humorista? Ainda não, mas já está alinhado. Uma boa. Ali é bom. Tá alinhado. Falcão. Encontrei com ele na Pequeno do Jonas. Falcão é sensacional. 5 nomes, né? Mais um. O pessoal do Suricato Ceboso você já entrevistou. Falta o Dudu, né? Mas... Quem mais, rapaz? O Marcelo Paes. Marcelo Paes está engajado. Marcelo, bora, Marcelo. O momento tá bom, né? Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Sérgio Alves, do Ceará, um grande ídolo. Sérgio Alves tem muita história para contar. Conhece? O Carrasco, conheço. Vamos nessa. Tem muita história para contar. Clodoaldo. Clodoaldo. Clodoaldo, pelo lado do Fortaleza. Aí já são 4. E quem mais? Deixa eu ver de outra área aqui. Mas... O Antero vem também. Vem também? Vem. Meu conterrâneo. E vamos botar aqui logo para resenha. Traga Manuel Gomes, que eu quero ouvir Manuel Gomes. Falando com vocês, será que ele vem? Vamos estar ocupados, não tá? Será que não vem, não? Acho que vem, hein? Ali é resenha, não? Uma conversa como daquele. Tu é doido. Caio, é o seguinte, tem uma pergunta final. Qual o maior sonho da sua vida, cara? O maior sonho da minha vida é ter êxito exatamente na vida, sabe? Não buscar sucesso simplesmente, porque sucesso é até fácil de conseguir, né? Mas o êxito a gente só sabe lá no final e a partir do que as pessoas dizem também, né? Agora, se eu chegar no fim da minha vida tendo uma história limpa, um bom exemplo para meus filhos e netos, que certamente virão, tendo feito uma profissão, sabe, com muita dedicação, narrando vários jogos, sabendo que eu dei tudo de mim para proporcionar emoção para as pessoas,
sendo um bom pai, um bom marido, um bom filho, eu acredito que terei cumprido um sonho. Esse é o meu sonho, né? Não é exatamente chegar em determinado local. Isso aí são objetivos que a gente vai traçando. Mas o meu maior sonho é como pessoa mesmo, não é exatamente na perspectiva profissional. Perfeito. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Quando você é um bom ser humano, um bom cidadão, naturalmente você se torna um bom profissional. Total. Né? Gente, Caio César, eu vou pedir para vocês seguirem todas as redes sociais dele, a gente vai botar tudo na descrição. Eu queria te agradecer, bicho, por você ter vindo. Show. A gente falar também, pode falar. Além da rede social minha lá, Caio César _KC. Resenha de futebol todo dia. Né? Z no meio, Caio com K, César com Z, porque uma vez eu falei Caio César, aí eu falei César com Z, aí o cara botou Zeza. Aí é foda, hein? E também siga lá Torcida K, Torcida que é a K. plataforma que eu faço as transmissões esportivas e tal. Pronto. Maravilhoso. Tá vendo? Siga o homem, viu? Se você gosta de esporte. Se não gosta também, segue também. Vamos dar essa moral. Diz que vem dos nordestinos pra saber que a nossa comunidade é foda. Queria agradecer demais aos nossos patrocinadores. De novo, Sicredi, Victa, Mercadinho São Luís, Dunkin' Red, Vai Pra Marte. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Galera do Apoia-se, um beijo no coração de vocês. E todo mundo que assistiu a gente até aqui, diz aqui no comentário, vim até o final, hashtag vim até o final. Beijo no coração, a gente está indo pro número 104, depois já a gente está no 200 de novo, viu? E tem muita novidade vindo, que já eu conto para vocês, tá? Beijo no coração, Caio. Valeu. É nóis, irmão. Até mais. Sobe a trilha e é nóis.